muito saber qual é essa insegueração que as pessoas têm de ter objetos que não entendem ser ligado a extraterrestres. Eu não sei qual é a ligação, porque a pessoa chega nessa conclusão, e é isso. Por exemplo, se eu quisesse falar que veio do inferno, não ia ter tanta gente acreditando em mim, mas falar que é extraterrestre, nossa, faz todo sentido, só porque você não consegue explicar o objeto. Por que será que isso acontece, Rafael? Porque, geralmente, o demônio não é conhecido como fabricante das coisas no rolê religioso, né? Isso é mais no rolê do RPG. A galera aí fabrica coisas, aí a cultura pop mais recente tem pistolas do inferno e tal, mas a religião, ufologia, quando você tem uma coisa que a NASA não explica, a Marinha não explica, ninguém supostamente explica, aí você fala que veio do céu. Veio do céu, não é do céu onde Jesus mora, não. É do céu onde os aliens vêm, entendeu? É de lá. Então o brasileiro, ele é alienígena, porque nem a NASA conseguiu explicar. Mas isso aí é conhecido virtualmente já. Hoje a gente vai falar sobre um mistério muito doido que, cara, a gente começou a tirar essas coisas, né? E é interessante porque ele é muito obscuro, assim. Pouca gente conhece o mistério das esferas dos Bats, que são aí um enigmático objeto que, enfim, assustou muita gente, deixou a dúvida em muita gente. Será que isso tem explicação dentro do planeta, fora do planeta? Hoje vamos comentar sobre esse estranho e enigmático objeto. Queria fazer um sinônimo de objeto, que é um artefato. Artefato. Esse estranho e enigmático artefato. Andrei pagou 3 manas e jogou um artefato desconhecido. Olha aí, ó. Inclusive, eu tinha quase certeza aqui, nós já tínhamos gravado esse programa aqui, eu fui procurar lá e realmente não gravamos. O Andrei tá certo, dessa vez pelo menos, tá certo, a gente não gravou ainda. O que rolou, Rafael, da gente gravar é um projeto secreto que os ouvintes não podem saber. Não. Sacou o que é? Ah, então a gente gravou, então. Minha memória não tá tão ruim assim, né? Entendi. Agora eu lembrei. Jamais saberão. Gente, vamos... Levanta a vinheta aí que a gente vai comentar sobre esse mistério inabalável e... bora lá. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Olá, ouvintes, e chegamos aqui em mais uma hora de recadinhos, anúncios e notícias do seu queridíssimo Mundo Freak. Primeiramente, gostaria de avisá-los, eu com essa voz sedosa de quem acabou de acordar, você vai ter a oportunidade aí no meio dessa quarentena, você que não tá conseguindo sair de casa, ou você que tá tendo que sair de casa, né, por motivos diversos, você tem aí os meus 2 livros gratuitamente disponibilizados pela Amazon. Gostaria muito de agradecer a Penumbra por ter topado essa loucura e deixado esses 2 livros aí para vocês. Mas por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque o Calciferum, ele é um livro que ele foi de financiamento coletivo e tal, já faz alguns anos. O Martelo das Feiticeiras, que é a continuação desse livro também há alguns anos, eles estão à venda, e a gente decidiu, por tempo indeterminado, deixá-los gratuito. Eu não prometo que isso vai ser para sempre, provavelmente em algum momento eles voltarão ao preço convencional deles, mas como um presente para você que tá passando por toda essa situação, que gera ansiedade, gera essa coisa, você ficar toda hora, sai desse Twitter, galera. Sai desse Twitter, pare de consumir notícia adoidada. A gente sabe que as pessoas estão muito ávidas por isso, né? De como contornar a ansiedade, estão acabando consumindo cada vez mais coisas que muitas vezes podem acabar sendo muito tóxicas para a nossa saúde mental, e a situação também não tá fácil e tal. Então eu decidi colocar meus 2 livros, que são ficção, né? O Calcifero, né? Que ele fala sobre a vida do Rafael, que não é o Jacaúna, é bom deixar bem claro. Que ele acaba de conseguir um emprego, olha só que bacana, ele era um desempregado, acaba de conseguir um emprego, e aí ele
descobre que o estagiário da empresa é, na verdade, um demônio fugitivo do inferno. E a sua continuação, Martelo das Feiticeiras, que começa algum tempo depois do final do primeiro livro e que eu não posso falar como começa porque é spoiler do final do primeiro. Mas o que eu posso garantir pra vocês é que o nosso querido e amado, não tão amado assim, né, já que o Rafael ele é bem sacana grande parte das vezes, ele meio que vai sofrer algumas consequências das coisas que aconteceram no primeiro livro, né? E ele é um livro bem mais tenso do que o primeiro. O primeiro é aquela aventura leve, né? Uma parada meio Aventureiros do Bairro Proibido, né? Algo nesse sentido que é mais descontraído, uma aventurona. E esse segundo aí lida com temas um pouco mais interessantes aí. Então, é só procurar pelo meu nome, Andrei Fernandes. Lembrando que Andrei é com I, Fernandes é com S. Tá? No final, tá? Não no início. Continua com A e com F. Vocês entenderam. Mas se você for lá na Amazon.com, você pode baixar pra Kindle. E se você não tiver o aparelho Kindle, você pode baixar pelo aplicativo da Kindle da Amazon, pelo seu celular, pelo seu iPad, pelo seu tablet, enfim. Você pode ler até do computador se você quiser. E como a gente prometeu, a gente vai falar um pouquinho sobre esses artistas maravilhosos aí, que todo mundo sabe em momentos desse, né, de tá todo mundo pensando às vezes antes de gastar alguma coisa, né, tá tendo que segurar gasto, esse tipo de coisa. A primeira coisa que é cortada é a parte lúdica, né, a parte artística e tal, que muita gente acha que não é necessária, mas a gente sabe que, assim como comida é o nosso alimento pro físico, a arte é o nosso alimento pra alma. Então, caso você tenha como você quiser conhecer novos artistas, consumir coisas novas, ter coisas legais aí nesse momento em que a gente precisa tanto aí de uma boa ficção pra gente, a gente tá trazendo aí a palavra de novos artistas, né? E também, é claro, se você tem alguma empresa, pensa em estar trabalhando em alguma coisa, por exemplo, eu vou falar aqui da nossa queridíssima Samara Lígia, que você pode encontrar o trabalho dela lá no Behance, né? behance.net/firulasilustre. Termina com R, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo aí pra vocês, que vocês vão conseguir no post desse episódio. Mas vocês podem também seguir a Samara pelo @sami02 no Twitter e Instagram @firulasilustra. Né? Ela é uma ilustradora que mora em João Pessoa e que gosta de desenhar. Cara, eu tô dando uma olhada no trabalho dela, ele é um trabalho super fofo, com um traço muito elegante, é muito legal. Então, se você procura ilustradores diversos para trabalhos comerciais, para você ter um quadro na sua casa, entre em contato aqui com a Samara, dá uma olhada no trabalho dela, que é um trabalho sensacional. E também eu vou aqui falar da galera lá do Tesla Studio, que eu conheci essa galera, vou contar a história pra você, eu conheci essa galera quando eles lançaram lá a HQ deles, eu não sei pronunciar, tá bom, gente? Desculpa aí, pessoal do estúdio, é Diz Irai, ou Dais Irai, eu não sei como se pronuncia, provavelmente é uma língua aí que eu não sei falar, que foi lançado em 2016, e eu fui apoiador da campanha deles, eu tenho essa HQ aqui, né? E eles tiveram diversas propostas de financiamento coletivos, pelo que eu vi, a maioria delas é super bem sucedida e tal. E você que perdeu esses financiamentos, vocês podem comprar esses quadrinhos diretamente pelo site deles. Eu vou deixar aí o www.teslahq.com.br. Lá você tem uma área de lojinha que você pode pedir esses quadrinhos, tem lá o frete, esse tipo de coisa e tal. Entre em contato com eles, eu vou deixar o link também no post. Eles têm o Instagram, o instagram.com/teslahq. E cara, é interessante porque eles tratam sobre coisas, sobre fantasia de maneira geral, só que muito diferente, assim, você não tem tanta coisa, por exemplo, a gente pensa em fantasia, capa, espada e magia, aquela coisa bem D&D genérica aqui. Cara, cada trabalho deles é meio único e tem uns temas muito interessantes. Por exemplo, esse Das Irais são sobre deuses de antigas mitologias que caem mortos ao redor do planeta, nosso planeta, no mundo contemporâneo. Começa a cair Deus. E ninguém sabe de onde que eles estão vindo, por que eles estão mortos. E isso tem alguma coisa a ver com um certo colapso social que aquela sociedade está passando. O roteiro é do Frank Tartarus e Rafael Rodrigues, e a arte é do Thiago Daniele. Adam Marini e cores de Luciana Lane, né? Tem os Novos Atlantes, né? Que são jovens estudantes que ganham poderes depois do descobrimento de uma conspiração alien contra o planeta Terra. Tem HQs como Pulp Action, né, que são heróis legalizados. Aqui, pelo que eu entendi, é um pouquinho de comédia. Essa história eu já não conheço tanto, mas que é sobre confusões que eles precisam estar lidando aí, de história de heróis regulamentados aí, né, que trabalham em conjunto com a polícia, né. E, cara, eu me interessei muito pelo esse Duque e as Mortes, né, que é o velho Duque de Ferro que recebe a visita de um amigo, mas que muito bem pode ser a morte encarnada e assim revela segredos ocultos de sua vida. É uma história que mistura ficção histórica nacional
com esses elementos de mistério, drama e filosofia. E isso é o que eu mais gostei, né? Tem esses elementos nacionais e tal. Então, se vocês quiserem conhecer mais sobre o trabalho deles, você vai, de novo, vai lá no teslahq.com.br e dá uma olhada. Fechou? E o nosso queridíssimo Andrioli Costa, que já gravou, nosso colecionador de sacis, que já gravou com a gente diversas vezes, é o host do nosso queridíssimo Populário. Cobre o Andrioli pro Populário parte 2, tá? Que a gente chegou a discutir algumas coisinhas e tal, mas o Andrioli, ele tá fazendo várias coisas e tal, então, galera, marca lá, eu vou fazer um desafio pra vocês, vou lá no Twitter, @Andrioli. É Andrioli com 2 L's e I. Não tem nenhum E no nome dele. Andrioli. Vai lá no @Andrioli e enche o saco dele. Andrioli, cadê o Populário parte 2? Cadê o Populário parte 2? E aí, vamos transformar a vida do Andrioli no inferno. Mas ele tem um recadinho aqui pra você, que é dia 4 de junho agora, às 20 horas, ou seja, 8 horas da noite, do horário de Brasília, ele vai exibir uma sessão única no YouTube de um documentário que ele produziu, que é o Raízes, um filme sobre colecionar sacis, com depoimentos da sua própria família sobre a presença de sacis na vida dele. O filme é curtinho, tem cerca de 30 minutos de duração e será seguido por um bate-papo com ele e convidados para falar sobre o folclore no audiovisual. Vou deixar para vocês no post o link do trailer e o canal do YouTube onde vai rolar a live, tá? Então marquem aí na sua agenda, que vocês sabem que o Andrioli aqui é o nosso colecionador de sacis, é o cara que é a nossa referência quando a gente vai falar sobre folclore, beleza? Inclusive, mandar um abraço pro trabalho dele, pra ele, obviamente, pro trabalho dele, que não, enfim, eu não consigo abraçá-lo fisicamente, né? Poranduba. É genial. Projeto voltado apenas para falar sobre o folclore. E não as bestas dos mitos folclóricos. Não, ele aborda todos os aspectos do que é o folclore, né? Da sabedoria popular, de entrevistar não só especialistas, mas entrevistar pessoas do povo mesmo. Cara, é muito bacana o trabalho aí do Andrioli, né? Então fica aí um abraço pra ele e pro Poranduba, que é esse trabalho, né? E é isso, gente. Obrigado aí por esse momentinho. E agora, vou presenteá-los com mais um podcast essa semana. Então, vou calar minha boca pra falar muito mais na minha versão do passado agora. Então, sobe a música. I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce Season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um episódio do seu Mundo Free Confidencial, o primeiro e único. E hoje nós vamos nos descabelar para tentar descobrir qual o mistério da esfera de Bats. Afinal de contas, qual sua origem? É verdade as coisas que falo? É fisicamente possível e comprovável? Vamos falar um pouco sobre essa família interiorana americana que acabou descobrindo algo bem bizarro em seu quintal na fazenda. Para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo Rafael Jacaona. Gente, aqui agora vamos ver... Só porque não tem emenda não quer dizer que é de Alien, mas pode ser. Vamos dar uma olhadinha nisso aí. Excelente. Temos aqui também nosso queridíssimo correspondente internacional, Luca Balaminuti. E aí, ouvintes, tudo bom? Hoje a gente vai descobrir como fazer um rádio amador em casa, que tal? Olha aí, claro que não, porque esse não é um episódio do seu podcast de radioamação. Isso aí fica pra outro projeto. E temos aqui também nossa queridíssima polêmica, Jay. E aí, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos com mais uma polêmica, uma das teorias que eu mais gosto dentro da física, que eu vou citar aqui hoje, então eu tô bem empolgada. A misteriosa esfera dos Bats. O que acontece, né? Interior dos Estados Unidos, essa terra que a gente já gravou ali no nosso episódio sobre a máfia dos tigres, a gente descobriu que o americano, ele na verdade, ele é um grande tubo de ensaio, né? Os Estados Unidos é um grande tubo de ensaio, porque, rapaz, eles estão vendo até onde vai, até onde a experiência humana vai, jogando eles numa terra bastante anárquica. E aqui, a gente tem o ano de 1974, em Jacksonville, na Flórida. Como é que é esse lugar, o correspondente?
Excelente. Jacksonville, na Flórida, é um lugar onde tem uma mistura de um pouquinho turístico, é um turístico local, que não é aquele turístico internacional, um pouquinho da galera aposentada, que vai morar por lá, mas ele é mais uma terra meio suburbana, assim, é uma cidade meio afastada do centro mais populoso, assim. Então é um lugar mais daquele subúrbio de Estados Unidos, com as casinhas, com a cerquinha branca, gramado entre elas. Um lugar tranquilo, assim, pra se morar, com uma base da marinha ali perto. Eita, rapaz. E no qual tinha aí essa fazenda, a fazenda dos Betts. Rafael Jacaúna, você já tinha ouvido falar dessa história? Sim, eu pesquisei, ela já tem uns 3 ou 4 anos. Acho que um pouco mais, talvez uns 5 anos aí, eu vi uns vídeos no YouTube e ficou por isso. E agora eu resgatei essa memória aí pra gente discutir. Eu acho bem interessante. Como você falou lá na abertura, será que é alien ou pode ser feito pelo capeta? Ou pelo chinês? Não sei, vamos discutir isso aí. Vamos discutir. Mas, cara, é interessante porque aqui a gente vai ter um mistério que ele é facilmente colocado em evidência pela nossa ignorância com relação à ciência. Porque a gente vai falar um bando de groselha aqui e o ouvinte vai ficar falando, tá, Andrei, você tá falando um monte de coisa incrível que eu não conheço nada que faça isso. Mas não quer dizer que seja necessariamente insólito. Por isso que a nossa queridíssima Jay vai ajudar a gente com as questões físicas e químicas com relação a esse estranho objeto. Se eu não me engano, foi você que fez a pauta, né, Jay? Revisou, né? Não fui eu que fiz a pauta e eu também não revisei. Eu fui convidada pra dar uns toques científicos, porque muita coisa do que estava sendo explicado, eles não sabiam direito se, tipo, tava certo ou não. Daí eu entrei na pauta pra ver se, por exemplo, mais pra frente a gente vai falar um pouco de eletromagnetismo, vai falar sobre teoria do caos. Então eu fui chamada pra dar uma olhada nisso. Daí foi aí que eu comecei. Você já conhecia ele? Não conhecia. Eu conheci quando li e eu achei... Na verdade, eu fiquei muito interessada que eu fui atrás, né, de mais coisinhas. Porque tem muita explicação que são coisas muito legais na física, que dá até pra fazer em casa. E se bobear, acho que muitos ouvintes já se depararam com, por exemplo, um harmonógrafo. Eu não sei se é essa palavra que eles já se debateram com o objeto, mas é um objeto que você coloca a canetinha lá e você dá um tapinha na armação e essa canetinha começa a fazer desenhos, sabe? Eu não sei se... Vocês já viram esse objeto? É tipo um pêndulo, só que a caneta, ela fica assim, em um balancinho, e o balancinho vai se mexendo debaixo da caneta, a caneta se mexe junto e vai fazendo elipses, desenhos circulares, parece galáxias, bem bonitinho mesmo. Isso mesmo. E dependendo da força que você dá para essa caneta, ela faz padrões diferentes, né? Então, a gente vai falar um pouco dela mais pra frente. E eu gosto bastante porque é um negócio factível, que dá pra explicar um pouco sobre a esfera de Betts. Show de bola. Então a gente tem aqui, dia 6 de abril desse ano de 1974, nessa cidade, Jacksonville, a família Betts foi inspecionar suas terras para verificar o dano de um misterioso incêndio que tinha se espalhado numa área de 80 hectares na propriedade deles. E nessa área, eles encontraram essa esfera, que é uma esfera metálica grande, né? Tem uns 20 centímetros de diâmetro. A gente vai salpicar o post desse episódio com algumas fotos aí dela para vocês terem uma ideia, né? Eu acho que aqui já vale o primeiro parêntese, André, se me permite a interrupção. 80 hectares em Jacksonville é coisa pra caramba. Jacksonville não é agrária, tá? Jacksonville é uma das cidades mais populosas que tem ali. Acho que ela só vai perder pro Orlando na temporada alta porque Orlando é Orlando, né, galera? Então não tem como comparar. Mas fora Orlando, assim, pros americanos, Jacksonville vai ser a maior. E não tem região de fazenda, assim, pra você ter 80 hectares. Você tem que ser uma família muito rica, uma família endinheirada, assim, pra você ter 80 hectares de propriedade, mesmo afastadas de Jacksonville. Porque ali não é território agrícola, nada disso, tá? É bem, assim, estranho alguém ter tanto território em Jacksonville. Então, Lucas, tu tá dizendo que essa família aí, pra ter esse território todo aí, ela é abastada, ela tem uma condição financeira boa? Não entendi. O que isso quer dizer, basicamente, pelo que tu tá falando? Cara, é um lugar onde o território foi muito dividido, as propriedades são muito menores. Então, se você tem 80 mil hectares, é porque a sua família já estava lá há muito tempo, então elas são, talvez sejam descendentes diretos de imigrantes, Betts é sobrenome alemães, então talvez eles estejam lá há muito tempo, desde as primeiras pessoas, os primeiros colonos que chegaram lá, ou eles são realmente muito abastados. Então, é difícil você ter 80 hectares em Jacksonville, não é uma parada fácil, assim. Então, fica aí o ponto de interrogação.
atenção. Porque depois, muito mais pra frente, o André vai falar disso melhor, eles vão sumir da mídia. Ninguém vai achar mais eles pra comentar sobre o caso. E, tipo assim, é muito difícil você ser uma pessoa que tem 80 hectares em Jacksonville e sumir da mídia ao mesmo tempo, sacou? Você é uma pessoa fácil de você encontrar, assim, uma pessoa conhecida. Não é uma coisa fácil você sumir da mídia depois. E principalmente nos Estados Unidos, né? Que tudo basicamente é movido à propriedade privada e serviços, né? Serviços privados, né? Então, sei lá, eu acho que pessoas ricas têm evidência. Não sei, talvez é interessante. Enfim, vamos lá. Essa esfera, ela consiste, como eu falei, né? Nessa esfera metálica de mais ou menos 20 centímetros de diâmetro. E como o ouvinte vai estar vendo aí na foto, é algo até meio estranho, porque parece aquelas bolas de... como se fosse coisa de filme, saca? Tipo, eu não consigo imaginar algo parecido com isso para um uso mundano. É claro que, obviamente, né? Do uso vulgar do dia a dia das pessoas, né? Lembra muito aquelas bolinhas que você tirava de bicicleta pra ficar jogando bolinha de gude, só que no easy mode. Vocês já viram? A galera que jogava bolinha de gude tinha também a bolinha de aço, que é aquela que você chegava e dava aquele balaço, né, cara? Você lembra disso? Sim, uma bilha. Isso uma aí, bilha. sim. A gente chamava de bilha. Bilha. Agora, qual é a tradução disso na língua de você? Eu não sei. Aqui a gente chama de bilha. Bolinha de gude de metal é bilha. É Mr. Billion que se fala nos Estados Unidos. Mas é uma bolona, né? O tamanho dela é o tamanho, talvez até um pouco maior que uma bola de boliche, né, cara? Sim. Era isso tudo? Rapaz, pelo que eu tinha visto, eu tava achando que era, sei lá, do tamanho de um pouco maior do que uma bola de tênis. Não, 20 centímetros de... Ela tinha 20 centímetros de diâmetro. Ela é mais ou menos maior que uma bola de boliche. 20 centímetros de diâmetro? Aquele tamanho daquelas esferas de bola de cristal dos filmes, né? Isso, é esse mesmo tamanho, cara. Se você colocar a mão em volta dela, a foto que tem os bats, assim, com a mão em volta dela, parece que eles estão lendo uma bola de cristal mesmo, assim. É igualzinho. Sabe aquele meme do Trump com um monte de dirigente de petróleo do Oriente Médio, todo com a mão em cima de uma bola, assim? É daquele tamanho. Verdade. Então, esteticamente é muito impressionante, né? O objeto em si, né? E você vê que, por exemplo, pra quem estiver imaginando, né? Você não consegue ver marcas de solda, por exemplo. Porque pra você fabricar esse tipo de objeto, geralmente o que você faz é você fazer um semicírculo, uma semisfera, outra semisfera e grudar, né? Você colocar coisa dentro, independente do propósito, grudar e soldar e talvez lixar, né? Mas eu consigo entender isso por uma bola de boliche, né? Que tem aquele padrão estético um pouco mais diferentão, mas aqui a gente tem parece um aço inoxidável, né? Sem qualquer marcação de nada, né? Sem arranhão, sem ranhura, sem nada. A olho nu, ela parece ter a superfície perfeita, sem arranhões, sem relevo, né? Ela não tem textura. Então, a olho nu, pelo menos macroscopicamente falando, ela é uma superfície perfeita, assim. É uma bela de uma bola, cara. Olha aí, fica elogio pro dono dela. E cara, é interessante porque é uma esfera que ela é pesadinha, ela tem mais ou menos uns 10 quilos, que não é muito, mas também não é pouco, né? Não é algo levíssimo. E o pessoal dos bets, eles ficaram olhando pra aqui e falaram, cara, o que pode ser isso, né? E eles levaram pra casa. Quem tava... os pais, né? Acabaram levando pro filho mais velho, o estudante de medicina, o Terry Matthew Betts, que ele tinha 21 anos na época. E a esfera ficou ali meio que de peso de porta, ficou por ali, né? Tudo isso mudou depois de alguns dias. O Terry, ele leva a amiga dele, a Teresa Fraser, do quarto pra pagar de gatão, né? Ele quis demonstrar ali uns acordezinhos de guitarra, tocar um dem, e é aí que ele percebe que a esfera começa a reagir com o som das notas musicais. E eles acabaram avisando os pais do estranho acontecimento, e é aí que a nossa história começa. Rafael Jacaúna, se você tem a esfera dessa que reage à música, o que você faz? Toco música e filmo. E não acontece nada porque a internet tudo é forjado. Como assim? Você fala que todo mundo acha que é forjado, é isso? Não, se eu fizesse isso e postasse no YouTube, por exemplo, o pessoal falaria, legal, e ninguém ia acreditar que é nada diferente. O pessoal ia achar que é só montagem, Photoshop, sei lá o quê. E ia ficar por isso mesmo. Agora, na década de 70, né, na década de 60, assim, aí eu acho que poderia ser mais surpreendente. Mas agora, 2020, não aconteceu nada. Nada. A não ser que eu levasse pra Globo. De repente, na Fátima Bernardes, o pessoal ia ficar mais... Porque aqui, assim, purão no YouTube, não ia acontecer nada, não. Isso aí é normal. Mas o que acontece? Essa esfera, ela tinha mais alguns outros atributos estranhos. E umas características que deixavam todo mundo muito assombrado. Quando ela rolava pra uma determinada direção, a esfera fazia pequenos movimentos como se fosse parar e acelerar novamente. Mudar a direção e retornar à posição inicial. Como se ela fosse, talvez, aí uma bola inteligente, ou que fosse aquela espécie de movimento que eu vou pedir pra Dia explicar pra vocês. Imagina o seguinte, ouvinte, imagina
Imagina que você tem uma esfera e ela fosse oca por dentro. Agora você imagina que tenha um peso dentro dela. Então, acho que todo mundo já passou por essa situação de algo que se movimenta dessa maneira. Quando você rola um objeto como esse, o que ele vai fazer? Ele parece que vai rolar de uma maneira normal, só que de repente, por causa do peso por dentro, ele fica dando aquelas sambadinhas até chegar no ponto, né? Sabe o que faz isso, Andrei? Ah. Uma coisa bem simples que você pode testar na sua casa, uma garrafa d'água. Garrafa Sim. PET. Verdade. Colocar um pouco d'água dentro, tu faz isso aí, ela vai dar aquela vai girar pra frente, de repente ela vai parar e vai dar uma voltadinha pra trás assim, né, tal, bem tosco, mas é mais ou menos assim. Sim, com toda certeza, com toda certeza. Mas a gente não sabe exatamente o que seria, né? Aí, principalmente, os Bats aí também não tinham qualquer ideia do que poderia ser. Depois que essa esfera reagiu a o cara tocar violão, que o filho lá deles, o Matthew, tocou violão e a esfera reagiu, a esfera vibrou. Então eles ficaram meio cabreiros, eles começaram a fazer um bando de teste, né? Um dos testes que eles fizeram, que eu acho que é o mais absurdo, assim, e de movimento não explicável, que é o que me deixou cabreiro quando eu vi esse caso pela primeira vez, é que eles colocaram ela no centro de uma mesa redonda, de madeira. Conforme eles inclinavam a mesa, a esfera, em vez de rolar pro lado que fica mais baixo, inclinado pra baixo, ela subia. Ela rolava pro lado inclinado pra cima, como se ela não quisesse cair. Então, parecia que ela ia descer, rolar e cair, ela voltava e subia, cara. E ela não caía. Então, eles ficavam chacoalhando, mudando a inclinação da mesa redonda, e a esfera ficava fingindo que ia cair, mas não caía. Ela ficava escapando da queda, como ela soubesse o que é pra baixo, e rolasse propositalmente pro lado oposto disso. E essa descrição, pra mim, é muito bizarra, porque eu não consigo imaginar, mesmo com pesos dentro dessa esfera, como caralhos ela consegue ter tração pra subir a rampa pra cima, cara. Isso é muito doido. Olha aí, tração nas 4 rodas, nesse caso só uma. Como é que você explica aí, Jay, desse fenômeno inexplicável aí? Às vezes, quando eu ouço falar dessa forma, me lembra um pouco do João Bobo. Sabe aquele... Tá chamando a gente de bobo, Jay? Não, é aquele boneco inflável que você bate nele e ele volta, sabe? Só que daí é uma questão de centro de massa. Vocês já brincaram com esse negócio? Geralmente é pra criança bem pequena, que você bate e ele volta com tudo, sabe? Só que isso é uma questão de centro de massa. Quando a gente fala de uma coisa subir e descer, já fica um pouco mais complexo, porque agora a gente tá tratando da gravidade, certo? Então, as coisas precisam cair, certo? Porque é assim que a física funciona aqui na Terra. Então, o que a gente tá falando muito é de um sistema instável. Eu queria deixar claro que uma coisa ser instável é diferente dela ser aleatória. Então, os movimentos da bola, eles não são aleatórios, eles são instáveis. Ou seja, quando vocês estavam falando da garrafa d'água, que ela oscila um pouco e depois ela volta para o lugar que ela deveria ficar, ela meio que tá num ponto de equilíbrio instável para poder ir para um ponto de equilíbrio estável. As coisas, quando elas são instáveis, qualquer comando inicial que você der para ela vai obter um resultado diferente, tá? Quando ela tá num equilíbrio estável, você pode fazer bastante coisa com ela que ela vai continuar ali naquele ponto bonitinho, beleza? Então, o que a gente tá falando aqui, basicamente, é sobre teoria do caos. Eu gosto bastante de teoria do caos porque toda vez que se fala em teoria do caos, todo mundo lembra do efeito borboleta. E, consequentemente, no filme, efeito borboleta. Que não tem nada a ver com teoria do caos. Então, eu acho incrível porque, nossa, teoria do caos. Porque se você toma uma decisão diferente, sua vida inteira muda. Calma, a teoria do caos ela é muito mais sutil, porque a gente tá falando realmente de pontos instáveis e pontos estáveis. Um filme que é totalmente baseado na teoria do caos e do efeito borboleta, o que é o efeito borboleta? O efeito borboleta, ele fala das condições iniciais. Se você tem alguma mudança naquela condição inicial, o resultado final vai ser completamente diferente. O efeito borboleta diz que se você tomar decisões diferentes, o filme, se você tomar decisões diferentes, tudo na sua vida vai mudar, né? Se você for assistir um filme chamado Corra Lola Corra, e ele é totalmente baseado na teoria do caos. Bom pra caralho, diga-se de passagem. Ele é fenomenal, porque qualquer coisa, tem uma parte que ela, tá correndo e ela esbarra numa moça. E outra vez ela tá correndo e ela não se esbarra nessa moça. E o final do que vai acontecer são coisas totalmente diferentes. E é isso que é a teoria do caos. A condição inicial da situação, por exemplo, se uma colher cai do meu lado direito ou do meu lado esquerdo, coisas diferentes vão acontecer, são coisas sutis, entendeu?
por exemplo, o nosso clima, ele é totalmente baseado na teoria do caos, a meteorologia. Por quê? Porque você não sabe, por exemplo, você olha para uma nuvem. A gente sabe quais são as condições que leva a uma nuvem ser formada, mas a gente não sabe se aquelas condições realmente vão acontecer. Por quê? Um dia pode estar mais seco, outro dia pode estar mais úmido, e você não sabe qual vai ser o formato daquela nuvem, mas você sabe que aquela nuvem vai acontecer. Posso tentar dar um exemplo, Jay? Pode. Faz assim, ouvinte, ó. Pra entender teoria do caos, quem tiver em casa 2 pêndulos, por favor, pegue os 2 pêndulos, mas a maioria não vai. Com toda certeza, o ouvinte tem agora 2 pêndulos, assim, com toda certeza. Mas quem não tiver, por favor, feche os olhos e imagina 2 pêndulos iguaizinhos. Imagina 2 pêndulos iguaizinhos na sua frente. Aí você pega com a mão esquerda em um e com a mão direita no outro, e você coloca o pêndulo na mesma posição inicial. Só que com um pouquinho só de diferença. Quando você solta os 2 pêndulos, eles vão balançar de um lado pro outro, e depois vão voltar, e depois vão balançar, e depois vão voltar. A cada balançada, eles vão ficando mais diferentes. Na primeira balançada, eles estão quase juntinhos. Como a condição inicial era quase a mesma, era quase igualzinho, eles vão quase juntinhos. Na segunda balançada, já nem tanto. Na terceira, já é bem diferente. Na quarta, já é tão diferente que você não consegue dizer mais que esses pêndulos estavam em condições iniciais parecidas. A ideia da teoria do caos é isso. Uma mudança pequenininha na condição inicial, em pouco tempo, ela evolui para uma condição completamente diferente. Então você não consegue dizer que aquilo ali estavam em posições parecidas inicialmente. É que tem alguma coisa dentro dessa bola que ela vai fazer, dessa esfera, que vai fazer ela se mover de forma caótica. Então se você colocar ela na mesma condição 2 vezes e tentar empurrar com força parecida, ela vai se comportar de 2 maneiras muito diferentes, porque ela vai receber 2 condições iniciais parecidas, mas não igual, mas esse pouquinho de diferença que mudou na condição inicial já é o suficiente para fazer um movimento caótico. E outro sistema caótico também que a gente vive todos os dias é o nosso coração. É o nosso governo, sim. Com certeza. Oh, meu Deus. Fica a crítica social. Sim, nosso governo, que a gente nunca sabe o que vai acontecer com um simples... enfim. Mas o compasso que se usa no coração, ele funciona em sistema caótico, porque, por exemplo, qualquer sustinho ou qualquer batimento diferente que o coração tenha, esse compasso ele precisa se comportar de uma forma específica. Então, ele trabalha ali no sistema caótico da coisa. É bem legal, eu gosto bastante porque a teoria do caos ela é basicamente mecânica. E quando a gente começa a falar dessa esfera, a gente começa a meio que teorizar entre ondas eletromagnéticas, magnetismo, e é legal trazer uma explicação mecânica, porque dá pra você ver em casa, basicamente, né? Que nem o harmonógrafo que eu tava falando. Ele trabalha, são 2 pêndulos que estão ali. Pelo menos tinha um lá na faculdade que ele eram 3 pêndulos, e além dos 3 pêndulos, você bater nele com forças diferentes, dá pra bater nos 3 com forças diferentes pra mover a caneta, a parte de baixo do papel também se movia junto. Então a gente ficava o dia inteiro tentando fazer padrões que se parecessem, sabe? Nunca saía parecido, nunca. A gente saía da aula às vezes pra beber água, que ficava nos laboratórios. A gente saía da aula, a gente ficava assim, não, agora a gente vai conseguir fazer o mesmo desenho. Mano, nunca consegui. Até tiraram o bagulho de lá, e tanto que a gente mexia. O que impressionava muito a família Bettis não era só o movimento da bola ser bizarro, mas é o fato de que a bola, ela voltava à condição inicial dela com uma certa frequência. Então eles empurravam a bola pra frente, ela dava uma zigue-zagueada, girava aqui, girava ali, pum, voltava pra onde tava. E fazer um objeto que a maioria do comportamento dele, que você não sabe qual vai ser a força que as pessoas vão empurrar, faz com que ele volte, na maioria das vezes, pro estado inicial dele, é complicado. Então, isso meio que deixou eles cabreiros, assim, como assim? Eu rolo essa bola pra esquerda, ela dá umas voltas diferentes e volta pra minha mão. Eu rolo ela pra direita, ela dá umas voltas mais diferentes ainda, mas volta pra minha mão. É uma pokebola isso? Como pode? Parece um ioiô, né? É, exatamente, um comportamento de ioiô. Se vocês vissem o ioiô na minha mão, vocês teriam completa noção que é o oposto de ioiô. Falando em ioiô, outro sistema que também se comporta da mesma forma é o peão,
padrão. Você enrola, joga ele e ele sempre tem padrões diferentes. O Silvio Santos deve concordar com você. Mais do que isso, Bom Dia e Companhia, PlayStation. Mas ali é a roleta. É outro jogo. Mas a parada da bola rolar pra parte mais alta de uma inclinação, em vez de rolar pra parte mais baixa, ela é além da nossa física, tá? Não tem nada que a gente conheça que faz isso sem gastar energia. Então, se essa bola realmente fazia isso, você colocava ela em um declive e ela rolava pra cima em vez de rolar pra baixo, a gente tem que partir do pressuposto de que tem alguma coisa ali dentro gastando energia pra ela realizar esse trabalho e que ela, de alguma forma, gastando essa energia, tem um empuxo ou uma tração pra cima. Então... Existe sim. E o nome dela é energia escura, mais conhecida como força antigravitacional, que é uma força que ela é antigravidade. Porque você concorda comigo que se a bola tá indo pra cima, ela tá, tendo uma força, uma energia contra a gravidade? Mas a gente não conhece nada que faça Conhece isso, sim, Lucas. Absolutamente nada, além do espaço. O espaço tá em constante expansão com energia escura, isso a gente sabe, mas a gente não consegue canalizar ela em um objeto pra fazer um movimento específico que a gente precisa. Entendi, então é alienígena mesmo. É por isso que a galera diz que é alienígena, Andrei. Sacou agora porque a explicação veio do espaço? Entendi. Faz todo sentido. Só que não. Você está sendo muito cético, Lucas. Você tá demitido. Mas isso é interessante porque, eu já entendi já todas essas suas explicações sobre a teoria do caos, etc e tal. Então quer dizer que existem coisas, fenômenos, que estão, de certa forma, influenciando a esfera, mesmo que a gente não esteja vendo. O que seria, Sim. Certo? E aí a questão é descobrir exatamente o que seria essas influências, né? Qual é a origem dessas influências, no caso. Exatamente. Seria muito legal se alguém tivesse feito o favor de abrir a esfera. O problema é que essa esfera, Andrei, ela passou por umas 5 ou 6 mãos diferentes e depois ela sumiu e ninguém abriu ela. Mano, a coisa mais lógica a se fazer é abrir. Vamos abrir isso daí, vamos ver o que tem dentro, cara. Pelo amor É de Deus. isso que o pessoal diz pra fazer com os aliens quando chegarem na Terra. Abrir eles. Ai, meu É Deus. isso que se fala. Pra ver como funciona, é isso aí. A primeira pessoa que entrou em contato com isso foi um jornalista ali do jornal local, né? A família Betts entrou em contato com o jornal local ali de Jacksonville e chamou o jornalista pra ver o que era. O jornalista achou que ia ser uma situação de falar com gente maluca sobre birutice, mas quando eles pediram pro jornalista empurrar a bola e ver como a bola agia, o jornalista disse que empurrou ela pra frente, ela fez um semicírculo indo pra esquerda e depois voltou na mão dele em uma linha reta, o que ele achou muito bizarro. E eles mostraram pra ele como a bola reagia a som. Então eles tocaram guitarra ali, o violão pra bola, e a bola vibrava de acordo com o violão. E mais impressionante ainda, quando a bola vibrava, Andrei, e isso ela fez em frente ao jornalista, ela interferia nas ondas de rádio. Então eles colocavam o rádio em uma estação local, por exemplo, aí eles tocavam o violão, a bola vibrava e o rádio tinha interferência. E isso é muito doido, cara. Eu tenho uma explicação, mas é uma explicação um pouco mais recente sobre a relação do som com a bola, que se chama hologramas acústicos. Os físicos, eles conseguiram descobrir um negócio chamado transdutor com controle de fase, que basicamente ele é um conjunto de vários alto-falantes posicionados lado a lado, que juntos eles podem emitir sons com diferentes fases de onda, sabe? Geralmente são fases retardadas. Se você joga no YouTube lá, hologramas acústicos, vai aparecer uma caixinha pequenininha com vários mini alto-falantes fazendo uma partícula levitar. Caraca! Já entendi onde você tá querendo chegar, Jay. É aquilo quando você coloca o seu celular tijolão pra vibrar e você liga e ele fica dançando em pezinho. Mais ou menos isso, basicamente. Ou seja, não é tão absurdo ela ter interferência ela ter alguma relação com o som. E isso explica porque ela rola pra cima em vez de rolar pra baixo também, né? Se ela tem essa capacidade de counterar a gravidade de alguma forma e subir em vez de descer, então reagindo ao som, por exemplo, ela conseguiria subir em vez de descer um declive, né? Isso poderia explicar ela fazer isso também, né? Olha só, Andrei.
Olha aí. Mas uma das coisas que eu ia perguntar era justamente sobre isso, né? Porque, beleza, essas características são muito interessantes e tal, mas eu ficava me perguntando, tá, isso aqui a gente tá falando sobre notícias da década de 70, muito provavelmente de coisas que apareceriam apenas em jornais bizarros e tabloides. O quão de verdade tem nas descrições e no que essa galera diz que acontecia, saca? Olha, bastante. É o tipo de coisa que eu ficava perguntando. Eu gosto bastante desse caos, porque muitas coisas eu consigo explicar, sabe? E muitas coisas eu consigo ver que não é absurdo o que eles estão falando, é plausível, a não ser a parte que a bola vai pra cima e não pra baixo. Isso eu acho que pode ter sido um pouco de exagero também, sabe? Quando você fica empolgado com alguma coisa, você começa a exagerar um pouquinho as coisas. Então, eu sinto que pode ter sido uma espécie de exagero da parte deles. Então, não sei. Mas de resto, eu acho excelente. Olha só, mas também tem o seguinte, vários desses elementos de que podem ser explicados hoje, 2020, ou um pouco mais recentemente, 2015, 2016, por exemplo, tinha um dos vídeos que eu vi, as explicações todas eram falando sobre a fabricação. Ah, pode ser fabricado, na China já se fabrica, só que a gente tá falando da década de 70, sabe? A tecnologia de soldas ou de polimentos e tal, hoje em dia é uma, será que os Bats, como o Lucas falou inicialmente, eles não eram pobres, né? Mas será que eles teriam acesso a esse tipo de manejo? Porque supostamente, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar, eles possam ter feito isso para ganhar um concurso, mas eles teriam acesso a esse tipo de tecnologia para fazer essa esfera? Também é isso. Explicar atualmente é uma coisa, explicar se eles fizeram isso na década de 70 é um outro elemento. A parada é que assim, a gente não tem só os relatos dos Bats, porque depois que eles deram essa entrevista pro Anger, que é o jornalista que descreveu isso pela primeira vez, rolou um frenesi ali e todo mundo queria saber da bola dos Bats. Aí no dia seguinte da publicação, apareceu na casa deles o Carl Wilson, do Instituto Holístico de Baton Rouge, em Los Angeles. Eita, rapaz. O instituto chama Omega One. Esse cara, ele investigava todo tipo de fenômeno paranormal e ele queria encontrar pessoas com poderes paranormais. Essa era a pegada dele. Mas ele passou 6 horas examinando a esfera na casa dos Bats. Ele relatou não apenas que tinha um poderoso campo magnético ao entorno da esfera, mas também estava transmitindo um sinal de rádio. Então, por isso que às vezes ela dava interferência com o rádio, porque ela estava constantemente tentando transmitir um sinal de rádio. Isso a gente poderia encarar como uma mensagem gravada, por exemplo. E ele disse que dava para pegar a interferência da bola nas frequências de rádio usando qualquer rádio comum. Eles usaram o rádio da casa e o próprio rádio dele para pegar essa interferência, mas eles não conseguiam entender o padrão na mensagem que a bola estava transmitindo. Talvez não tivesse nenhum padrão na mensagem da bola, né? Talvez ela estivesse transmitindo mensagens diferentes o tempo todo, tentando se comunicar com eles. A real é que, assim, qualquer objeto metálico com corrente elétrica passando por esse objeto metálico interfere em onda de rádio, tá, gente? Você consegue fazer um rádio na sua casa, eu não vou explicar como, tem tutoriais excelentes no YouTube, mas se você quiser fazer um rádio na sua casa, você consegue fazer com uma moeda de 50 centavos, um fio de cobre, prego e uma tábua de madeira. E você consegue fazer um rádio, cara. Eita, rapaz. Você consegue... você só precisa da moeda pra servir de antena, o cabo pra passar a energia elétrica e uma tábua, onde você vai bater com o dedo na tábua, o dedo batendo na tábua vai gerar energia suficiente pra você pegar a transmissão. Você conecta isso em uma caixa de som e sai o som da rádio local, cara. É porque as pessoas acham que quando a gente fala de, tipo, onda de rádio, raio-x, infravermelho, a gente tá falando de, tipo, física muito complexa. Não, gente, a gente só tá falando da interação do campo magnético com o campo elétrico. A gente não tá falando de tipo, oh meu Deus, essas coisas são muito difíceis. Não, são coisas relativamente simples, então não é nada absurdo não, eu acho bem tranquilo até. Mas esse relato do Carl Wilson, ele vai ser o relato, assim, fundamental pra chamar a atenção de tudo quanto é tipo de gente, incluindo a comunidade ufológica, né? Mas antes da gente chegar na comunidade ufológica, eu acho que é legal falar que a bola passou pela Marinha. Logo que o Carl Wilson foi embora, a senhora Bats, ela foi a que ficou mais encafifada com a esfera, né? Ela pegou o celular... Celular não, desculpa. Ela pegou o telefone... Se ela pegou o celular, realmente esse caso é insólito, né, mano? Né, cara? Tá viajando no tempo ali. A senhora Bats pegou o fixo dela e ligou pra Marinha. Ela simplesmente ligou pra base militar ali da Marinha, falou com os caras e falou, olha, eu tenho uma esfera que ela é muito estranha aqui na minha casa e eu acho que ela é de vocês. Vocês podem vir aqui ver o que é essa esfera? E oficiais da Marinha ficaram com a esfera por 2 dias. E
daí, eles que vem a nossa descrição de todo o material e de peso delas. Porque eles vão tirar raio-x dessa esfera, né? Eles vão ter que tirar raio-x 3 vezes. Primeiro, eles tiram na potência normal, que eles tirariam de um objeto comum, e ele não conseguia ver o interior da esfera. Então, eles aumentaram a potência do raio-x e depois aumentaram de novo. Só aí eles conseguiram ver que tinha um interior oco dentro da esfera, e dentro desse interior oco tinham 2 outras esferas. E dali a gente tirou a medida de que ela tem 20,22 centímetros de diâmetro, 8,68 quilos. E que ela era feita de aço inoxidável, né? A superfície dela, ela não era perfeita, como era a descrição, então ela é perfeita a olho nu, mas se você tirar ali fotos mais com um zoom mais potente da bola, ela tem arranhões, arranhaduras, mas ela não tinha nenhuma marca de solda. Ela foi feita em uma tacada só, não foi de emendando 2 partes, né? Mas ela tinha um triângulo desenhado de forma quase imperceptível. Exatamente, um triângulo de 3 milímetros de comprimento. Um pequeno triângulozinho nela, assim, só uma marquinha de, opa, essa bola aqui é minha. Tipo um logotipo, né? Tipo, algo nesse sentido e tal. E é bom salientar também pro nosso ouvinte que 1976, terror atômico, também uma das questões que foi levantada é se isso de alguma forma fosse perigoso, né? Se a esfera emitia algum tipo de radiação, mas foi feito que não, né? Que não colocava os medidores e tal e não acusava nada. Eu tomei parte do jornal de St. Petersburg Times no dia 15 de abril de 1974, eu consegui acessar o jornal mesmo, a cópia eletrônica do jornal em foto mesmo, na biblioteca. E eu consegui pegar a matéria que traz o relato do oficial da Marinha, que é o Chris Berninger, que ele é o oficial da Marinha que foi o responsável de fazer a análise, né? E nesse relato, ele diz que não tem nenhum risco de explosão e não tem nenhum tipo de radiação. Então, tipo, ela seria uma bola segura. E ele disse que ele devolveu a bola aos Bats. Mas aqui, Andrei, nasce a primeira teoria da conspiração. Eita. Porque a partir daí, os relatos dizem que a bola não se comportou mais da maneira esquisita que ela se comportava antes. Ela não fazia mais os movimentos bizarros de teoria do caos. Ela não subia a ladeira em vez de descer. Ela não vibrava mais com a música. O que a galera diz é que a Marinha devolveu uma bola falsa pros Bats. Eles ficaram com a bola verdadeira. E o Berninger, ele solta na entrevista que ele deu pro jornal local, de que os Bats estão soltando um caô. Ele diz assim, que existem 3 fatores que contribuem pro comportamento maluco da bola. Que o peso da esfera tá quase que perfeitamente distribuído internamente. 2, que a superfície é muito, muito lisa e por isso qualquer movimento pequeno que você faz com que a bola role ou pareça que ela vai rolar mais que o normal. E 3, a construção da casa dos Bats é totalmente irregular, é uma casa antiga. Então você fazia força, mesmo que parecia totalmente igual ao que você fez antes, como a esfera é muito lisa e o peso é muito bem distribuído e a casa é toda irregular, a bola vai ali se comportar da forma que a Jay explicou muito bem da teoria do caos, de forma completamente diferente de cada vez. Então parece coisa de maluco. Mas ele diz que não, é uma esfera completamente normal. Mas e se a Marinha não devolveu a esfera verdadeira pros Bats? Eu acho essa explicação meio porca, viu? A do cara da Marinha? Falando que a casa era irregular e porque a esfera era perfeita. É forçado, né? Eu também achei forçado a explicação dele. Minha casa irregular com uma esfera perfeita? As coisas não funcionam assim, não. Uma coisa que eu achei bem interessante dessa história é que até o momento, inclusive quando a Maria pega, vários jornalistas já tinham ido na casa e todo mundo teve o acesso livre à manipulação do objeto, né? Não era um objeto que os Bats só deixavam ver através de um vidro ou que eles não deixavam o pessoal manipular muito. Então, todo mundo que foi fazer a entrevista lá, a matéria, pôde manipular o objeto e pôde testar da forma que queriam ali. E a Marinha levou esse objeto e esse que o Lucas está falando é importantíssimo, porque toda vez que a gente fala de conspirações ufológicas e coisas do tipo, quando a gente pega as Forças Armadas, eles sempre dão um jeitinho de dar um migué, né? Não aconteceu nada e bola pra frente, mas será que dessa vez não é verdade? E eu fico doido de ver essa forma com que eles manipularam a esfera maluca, todo mundo abertamente, eles davam na mão de todo mundo, dos vizinhos, da galera interessada, geral pegou nessa pelota. É que eu lembro do Mundo Freak 292, o horror do Césio 137, né? Porque se essa bola tinha alguma coisa de radiação relacionada a ela, toda essa galera ia pro saco, né, cara? Com certeza ali no escurinho alguém dava lambida na bola.
Passava a bunda nela. Passava no saco. Meu Deus. Com toda Mano, ficava de pogobol em cima da bola. Eu tenho absoluta certeza que isso rolava, mano. E, nossa, e que tem de saco depilado 2 dias depois, não tá no gibi. Andrei, tanto que essa esfera eles encontraram ali no terreno deles, na floresta, sei lá, algo do gênero, e eles deixavam de enfeite na casa, né? Deixavam ali em cima do armário, alguma coisa assim. Então, realmente, se fosse pra ser radioativo e letal de alguma forma, aquilo sabe lá quantos dias, quantas semanas aquilo ficou até descobrirem que ao tocar música próxima ela ressoava. Então, ficou exposto na casa, perto da família durante muito tempo. Ficou uma semana na casa até eles descobrirem que tinha algo esquisito. Foi o filho deles que trouxe uma rapariga pro quarto dele, assim. A história que ele contou pro jornal é a seguinte, que ele trouxe uma amiga dele e ele ia tocar acordes de violão pra ela no quarto dele, e quando ele tocou o violão, a bola vibrou na escrivaninha e ele ouviu o barulho dela vibrando ali contra a madeira. Cara... Acabou com o treco dele, a bola. Olha só. Essa A bola. bola empatou a foda do cara, mano. Eu tô chorando. O problema do malfodedor é que as bolas atrapalham, no caso, a bola. Nossa senhora, essa aí é Eri Toledo, hein? Vamos lá, antes de que isso fique pior. Mas tem o caso de que dizem que depois da bola ser devolvida pro exército e tal, rolou mais do que isso. Tipo, essa é a primeira teoria da conspiração, né? Que a bola era falsa. Mas rolou uns papos também que a bola começou a se comportar de uma maneira muito assustadora depois. De maneira de... Ela começou a se mover sozinha, portas abriam e fechavam na presença dela, e coisas bizarras desse tipo, que aí entra pro insólito mesmo da parada, né? Tinha algumas histórias depois, especialmente da mãe, da matriarca da família, de que a bola tava rolando pela casa sozinha e tava abrindo e fechando porta de armário e porta da casa, assim. Então essa bola parecia... Se ela fosse um objeto inteligente, ela parece com um objeto que tá aprendendo a se comportar de acordo com o seu redor, sacou? Nossa, ó que belo filme de ficção científica, hein? Dava um filme maneiríssimo, assim. A esfera no começo não entende o que tá acontecendo, então ela fica paradinha ali, quietinha. Aí ela sente vibrações no ar, ela vibra também, que seria, no caso, o violão. Aí ela sente ondas do rádio, ela solta onda de rádio também. Aí você joga ela pra cima, ela pula. Daqui a pouco você não tá jogando mais, ela vai lá e pula pra ver se chama sua atenção. Ela vê você abrindo e fechando porta, daqui a pouco ela tá abrindo e fechando porta também. E do jeito que a matriarca descreve a bola, dá a impressão de que ela tá aprendendo a se comportar com os humanos, cara. Com toda certeza, né? O que aí você já começa a esse relato, além de ser um pouco diferente do que tava... Que até agora tudo tava sendo bem explicado e explicável, né? Cientificamente a gente poderia dar esse tipo de explicação sobre esse tipo de coisa. Aí... Foda-se, né? Aí é qualquer coisa, né? É assombração. Aí é nível filme mesmo, assim. A bola tá pra além do que a gente sabe mesmo. Mas o que é eu abrir e fechar a porta por uma bola que rola pra cima? O que é? Não, eu concordo total, mano. Abrir e fechar a porta, vê que passou, sabe? Mano, o palio que eu aprendi a dirigir ali na autoescola não subia a porra da avenida e essa bola sobe ladeira. Eu tô muito bravo com essa bola, cara. Mas olha só. Eu achei engraçado até essa parte, porque o tom que eles usam pra dizer que essas coisas esquisitas começaram a acontecer na casa me pareceu um tom muito sobrenatural da coisa, sabe? Porque eles falam que começavam a ouvir barulho de órgão, como se estivesse tocando uma música na casa, e abrir e fechar a porta não era porque a bola fazia isso, porém a bola parecia que fazia isso, era uma sugestão do pessoal da casa que a bola tinha esse efeito, não que a bola saia rolando e a porta próxima dela abria e fechava, entendeu? Mas sobre sons, se você pega um copo d'água de vidro, ele faz som diferente, som bonito até por cima. Então, já que essa casa aí, né, segundo o cara do exército falou que era toda irregular, vai saber se a casa não fazia uns sons bonitos também, de órgão, não sei. Cara, eu acho que eu tenho uma explicação pra isso, pra família ter aumentado, assim, a potência do sobrenatural nos relatos deles. É que, assim, logo em seguida que eles receberam a bola de volta da Marinha, o Dr. Allen Hynek, que é um ufólogo e astrônomo da Universidade de Northwestern em Chicago. E só um parênteses aqui, viu? A Universidade de Northwestern em Chicago, ela não é pouca merda não, tá? Ela é renome internacional e em várias categorias de pesquisa, ela é a melhor universidade do mundo, tá? Em vários departamentos. Ela é muito poderosa. E o Hynek é astrônomo
astrônomo, né? Ele trabalha no departamento de astronomia e ele é ufólogo conhecido mundialmente também, né? Geral compra os livros do Hynek, né? Então, o Hynek, ele é uma figura muito interessante da ufologia, porque ele é do tempo que a ufologia foi tentada como uma ciência convencional, né? No início ali início da década de 40, 50, até início dos 60, né? Depois ela recaiu pra loucura, né? Ele tinha essa pegada mais de jornalista, né? Mais de investigação do que realmente de provar alienígenas, né? E aconteceu, cara, que o Hynek tava viajando pra Nova Orleans, porque ele, junto com o tabloide National Enquirer, pra quem conhece National Enquirer, é um tabloidaço, fake news, assim, ao alarme ali no alto, mas eles faziam um encontro de ufologia ali no lugar. E o Hynek, ele era convidado, tava fazendo parte da organização também desse evento, junto com o tabloide, e ele tava passando por Nova Orleans, ele leu sobre isso no jornal. E ele entrou em contato com a família Betts e foi na casa da família Betts ver qual era. E ele convidou eles a mostrar essa esfera no evento de ufologia. Então, depois ele vai escrever mais sobre isso no DFO Experience, a Scientific Inquiry, é um livro de 1972. Ele diz que ele mesmo teve contato com a esfera pessoalmente, ele fez os testes dele na esfera e que ele disse que a esfera não tinha nada demais. Que ele disse que a esfera era realmente esquisita, que ela ocultava realmente alguma coisa muito estranha ali dentro, que a gente não tinha como saber qual era a finalidade daquela esfera fora de contexto, mas nada indicava que ela fosse extraterrestre. E o parecer dele foi muito, assim, broxante pra comunidade ufológica, né? Porque essa esfera foi um mega evento nesse encontro de ufologia. Ficou todo mundo, assim, que todo mundo tocava na esfera, jogava a esfera pra cima, conversava com a esfera, tocava música pra esfera. Todo mundo pegou na maldita da esfera. E depois o Hynek publica, logo em seguida, que não tem nada demais. Que essa esfera não fez nada daquilo do que a família Betts estava falando. Só que tava rolando, nesse encontro de ufologia, um prêmio de $50 mil pra quem provasse que tinha alguma coisa alienígena. Qualquer tipo de prova de qualquer existência alienígena tava valendo. $50 mil pra quem tivesse a melhor prova de alienígena. E eu acho, isso é minha opinião, tá? A opinião do Lucas falando, que a família Betts aumentou o nível de descrição paranormal pra tentar ganhar $50 mil depois que eles conversaram com o Hynek, sacou? Aí até eu, né? Nossa, aí até eu ia usar minha física pra explicar qualquer coisa. $50 mil, né, filha? Nossa, não, me chama, por favor. Em 1970 ainda? Que é o equivalente hoje a 300 bilhões de reais. Então, mas eu fico com uma certa dúvida, porque é o seguinte, né? Colocando dessa forma, ok, parece meio conveniente, né? Toda essa intensidade de fenômenos acontecendo justamente na época desse concurso e tal. Mas como é que esse concurso era tradicional, então? Tipo, o pessoal já sabia que ia acontecer, ou foi super, assim, quanto tempo que tem, tipo, desde o aparecimento da esfera, sabe? Porque, tipo, colocando isso dessa forma dos eventos cronológicos, dessa forma, ok, né? Dá muito a entender que eles aumentaram mesmo, mas vai que esses caras, tipo assim, só tentaram porque, tipo assim, descobriram na manhã seguinte que tava rolando essa parada e correram pra levar a bola, sei lá, e não tinha nada a ver, saca? Foi mais ou menos isso, assim, porque eles receberam a bola ali mais ou menos no dia 17 e 18 da Marinha, e no dia 21 eles já estavam no encontro de ufologia. Pra quem quiser pesquisar, esse é o ou em inglês, New Orleans National Enquirer's UFO Blue Ribbon Panel. Seria o painel de ufologia Blue Ribbon, que seria a laço azul da National Enquirer sobre ufologia. E essa foi a primeira vez que rolou esse prêmio, tá? E por causa desse prêmio, foi muita gente. E esse encontro de ufologia vai ser muito importante, porque dali vai sair muita gente conhecida da ufologia, que antes era desconhecida, eles vão ficar conhecidos ali, fazendo os próprios encontros deles nos próprios estados deles. Então, depois desse encontro, rolou um outro encontro, por exemplo, em Chicago. E nesse outro encontro em Chicago, a família Betts foi convidada a levar a esfera de novo. Então, eles levaram de novo essa esfera para um segundo encontro de ufologia. Então, o tamanho foi o sucesso desse primeiro encontro de ufologia, que surgiu todo quanto evento de ufologia no país inteiro a partir dele. Ele é tipo um dos primeiros grandes eventos, assim, que uma publicadora como a National Enquirer de peso foi lá e gastou uma grana forte, sacou? Ele é importantíssimo pra ufologia, esse evento. Então, é por isso que eu tô falando, tipo assim, era uma família aparentemente abastada, né, com essa quantidade de fazenda e tal, etc. Não precisaria de 50 mil, na minha opinião. Sem falar que, tipo assim, 1976, o quanto que ufologia era esse mercado que a gente conhece como hoje, né, de documentários e livros, etc, coisa, tipo, o quanto que essa galera realmente
realmente tinha essa mentalidade. Que hoje eu consigo imaginar alguém fabricando alguma... Tanto que fabricam, inclusive, né? Só pra ganhar crédito e dinheiro, alguém que pelo menos que quer viver disso ou quer viver do prestígio disso. Não parece ser exatamente o que os bets buscavam, principalmente com o que vai acontecer no futuro, né? Com o sumiço deles e tal. Não sei. Eu acho complicado essa afirmação. No segundo encontro, que foi o Congresso Internacional de Ufologia em Chicago, esse ficou muito famoso fora dos Estados Unidos. Ele foi um dos primeiros, assim, grandes congressos de ufologia que ficaram famosos no mundo inteiro, assim. Então ele teve uma divulgação muito grande, especialmente porque ele teve respaldo de muito professor universitário que começaram a comentar sobre isso dentro do meio acadêmico, nos congressos internacionais de academia científica, né? E um dessas pessoas é o Dr. James Albert Harder, da Universidade de Califórnia em Berkeley. Berkeley, também, pra quem não conhece, é uma mega instituição de pesquisa mundialmente conhecida. Berkeley é foda. Então ele era doutor a tenure em Berkeley, né? E antes desse segundo Congresso Internacional de Ufologia em Chicago, ele teve contato com a esfera e ele fez a bateria de testes dele. E a bateria de testes do Dr. Harder, ele é muito controversa, porque ela vai dar uns resultados muito diferentes da bateria de testes da Marinha. Por exemplo, ele diz que ele conseguiu entender os elementos que eram usados para fazer a esfera, enquanto o elemento mais pesado já produzido aqui na Terra, ele tem o número atômico de 105, e aquele mais pesado que ocorre na Terra é o urânio de número atômico 92, lá dentro do núcleo da esfera dos Betts, a gente teria um objeto de número atômico 140, que seria muito mais pesado do que a gente encontra, do que a gente sabe que acontece na natureza, especialmente que a gente encontra na Terra. É mais pesado até do que o elemento 115. Exatamente. Misterioso, elemento 115. 140, é muita coisa. Eu gostaria de perguntar pra Jay, que ela tirasse uma dúvida que eu tenho, se dá pra saber qual que é o número atômico de um material usando só raio-x, que o Dr. Harder só usou raio-x nessa esfera. Sim, tem sim, porque na realidade, quando me perguntam assim, o número atômico é o número de prótons de uma substância, certo? E essa substância, a mesma substância não pode ter números atômicos diferentes, porque é isso que diz quem ela é, que elemento químico ela é, certo? Então, o que a gente faz na escola, geralmente, para achar o número atômico você tem o número de massa, que é igual ao número atômico mais o número de prótons. Daí, na minha cabeça, eu pensaria assim, então, para achar o número atômico, se eu souber o número de massa e o número de nêutrons, batata. Mas como é que isso foi feito? Tipo, quem foi que teve a ideia de falar assim, quer dizer então que, não sei, o sódio tem número atômico 14. Não é esse número, mas digamos isso. Teve um aluno do meu queridíssimo, eu amo esse cientista, Rutherford, que foi ele que fez a representação do átomo mais parecido do que a gente trabalha hoje, que é o núcleo e em volta tem os elétrons. Um dos alunos dele, o senhor Henry Moseley, eu acho que é assim que fala o nome dele, ele conseguiu prever basicamente todos os elementos da tabela periódica. Como? O Rutherford, ele estava lá jogando vários raios catódicos e raios alfas, acho que alfa também, nos átomos, certo? Ele era um X-Men. Não, ele tava tipo com um laserzinho lá jogando raios catódicos. Desculpa. Então, eles estavam estudando isso. E conforme o Moseley ele estava fazendo esses experimentos, ele descobriu que quando você bombardeava raio catódico num elemento, esse elemento ele emitia raio-x. E esse raio-x dá pra gente fazer um gráficozinho dele e ver que ele tem relação com o número atômico, com o número de prótons. Então, se você sabe, entre aspas, quanto de raio-x é emitido, você sabe qual o número atômico dele. Então, é basicamente por raio-x que a gente consegue saber do elemento químico que aquela coisa ou objeto é composto. Olha só que explicação sensacional e de graça, hein? Quanto você cobraria por uma explicação dessa? Olha, do jeito que eu sou meio palestrinha, né, como todo mundo sabe, eu gosto muito eu gosto muito de história da ciência, eu gosto muito é o que eu trabalho, né? Mas isso eu acho que é muito instigante, você vê que o pessoal tava ali estudando e errando, e saber dessa história, não achar que é tipo simplesmente uma equação que você coloca os números lá e trabalha com ela, saber que as pessoas de fato estavam mexendo com isso, pra mim é tipo fantástico, eu gosto bastante. Eu gosto daquela que o cara tava com um pedaço de chocolate no bolso e fritou ele sem saber. quase fritou o próprio cérebro, né? Nessa mesma época, a galera, eu descobri, né? A galera tava usando beladona, que é uma plantinha que te deixa doidão. Eu sei. Então. Quer dizer, eu não sei.
Ó, Andrei se entregando. Eles estavam usando a beladona porque, assim, eles não tinham aparelhagem o suficiente pra ficar vendo os brilhozinhos dos raios, das cintilações do que eles estavam fazendo, né? Que eles estavam ali jogando raios catódicos, raios alfa, ia acontecer algum tipo de brilhosidade, algum fenômeno, né? Então, eles tinham que ficar lá, de olho aberto, contando, né? E às vezes seu olho não... Mano, o olho humano, ele é defeituoso, sempre. Então, eles tomavam beladona pra deixar a pupila mais dilatada e eles cansarem menos rápido, eles ficarem mais tempo ali pra contar com precisão. Que nada, era porque a trip da luz de radiação era muito doida. Também. A parada é que, assim, o Dr. Harder, ele vai dizer pra gente que ele achava que a esfera era perigosa. Que ele achava que possivelmente ali dentro tinha urânio 238, ou coisa pior, mais radioativo, e que se abrisse e explodir. E a próxima pergunta que eu ia fazer pra Jay é: se tem material radioativo ali dentro e você abre a esfera, não é pra vazar radiação? Por que ele achou que ia explodir? Então, eu sinto que ainda é o fato da mitologia da radiação. A radiação, ela tem interação com a matéria. Então, quando você fala de emissão de radiação, ela não vai entrar em contato com o ar e explodir, você entendeu? Ela vai entrar em contato com a matéria do corpo, entendeu? Que é uma matéria viva, que tem muito mais compostos orgânicos ali, e é aí que ela vai começar a ter efeito. Com o ar, você só vai ter tipo... compostos reagentes com ar que vão reagir com ar, entendeu? Agora, com a matéria orgânica é muito mais fácil de ter essas reações. Então, não vai explodir só porque é radioativo. Entendi. É perigoso, então, mas ele deu uma exagerada ali, a hora que ele falou que se cortasse, explodir. Com certeza. Calma aí, rapidinho. Eu acho muito bom que quando tá falando isso na pauta, eu acho que eu reli umas 3 vezes, falando, cara, o cara tá falando isso mesmo? Que tipo assim, se alguém perfurasse a bola, tipo, ia ter uma explosão de bomba atômica. Era isso que ele falou. Caralho, bicho. Mas isso é muito ainda a gente também tá nos anos 70. Não tô falando que, tipo, a ciência nos anos 70, ninguém não sabia nada. Não, ela já tava bem mais avançada. Tá falando sim. Não. Para com isso. A ciência, basicamente, que eu estou comentando aqui, tirando do holograma acústico, ela é toda produzida, basicamente, em 1915, 1913, tá? Então, as tecnologias, obviamente, elas foram desenvolvidas conforme o tempo foi passando, mas essa ciência, ela já vem sendo trabalhada há muito tempo. Então, o que acontece... Já era pra ele saber melhor, em vez de chegar falando que ia explodir tudo. Isso. O grande problema é a mesma coisa que eu citei no caso do Césio, certo? É você não ter levado mais a sério dentro do ensino esse tipo de questão. E a gente tá falando dos Estados Unidos, né? Mesmo nos Estados Unidos tem uma grande influência da ciência, né? Eles criam muitos cientistas. Mesmo assim, não que a educação dos Estados Unidos seja tudo isso, eles, por exemplo, eles não tiveram esse contato, eles não sabiam, né, que radiação, o problema não ia explodir, não era um explosivo, e sim entrar em contato com a matéria, ia ter problema com o corpo deles. Então isso é mais uma questão de divulgação, de como é ensinado para as pessoas. O Harder, ele é professor eméritus em Berkeley de engenharia civil e engenharia hidráulica. Então, assim, física nuclear talvez não seja muito forte dele, mas ele ainda é professor eméritus em Berkeley, o que, tipo assim, é muita pouca bosta, não é pouca bosta, sacou? O que eu achei muito doido ele falar isso, mas eu acho que a declaração dele que mais bugou a minha cabeça, e a terceira e última vez que eu vou abusar da Jay aqui, eu prometo, é que ele vem falar pra gente que a esfera tinha 4 polos magnéticos. E assim, eu sei que um objeto que ele tem campo magnético, ele vai ter o polo positivo e o polo negativo. Como assim 4 polos magnéticos, Jay? Eu acho que ele só deu um statement meio esquisito. Eu acho que ele quis dizer o que se remete a 4 polos magnéticos, 2 ímãs. Pode ser que as 2 esferas que eles tenham encontrado lá dentro fossem 2 ímãs. Então você tem aí 4 polos magnéticos. E isso, qual é o comportamento de 2 ímãs juntos? Eles vão se repelir, certo? Os polos iguais se repelem, os polos diferentes se atraem. Então explica bastante. A gente vai aí começa a entrar numa explicação magnética de como se funcionava a bola. Só que para a questão magnética funcionar, você precisa de uma corrente. Então, de onde vem essa corrente? Tem uma bateria ali dentro? Só que pode ter uma bateria ali dentro, né? Mas para o que a bola fazia, eu acho que tinha que ter uma bateria
muito grande para ela se comportar do jeito que ela se comportou durante o tempo que ela se comportou. Então eu acho que ele foi um pouco equivocado com o que ele disse, 4 polos magnéticos. Ele podia ter falado 2 ímãs, você vai ter no total de 4 polos magnéticos, 2 iguais e 2 diferentes. E essa questão da energia, ela é muito importante, assim, porque pra bola fazer esses movimentos bizarros que eles dizem que estão fazendo, especialmente pra ter esse campo magnético que ele tá dizendo, campo magnético, galera, gasta muita energia em corrente elétrica. Então, tipo, não é pouca bateria que essa bola tava gastando. Essa bola tinha que ter uma bateria muito grande ali dentro. E a questão é o que poderia tá gerando essa energia, o que poderia ser essa bateria ali dentro, né? Fica aí o grande ponto de interrogação, especialmente porque depois que o Dr. Harder soltou esse relatório no Congresso Internacional de Ufologia em Chicago, a família Betts sumiu. E sumiu com a bola junto. Ninguém sabe pra onde foi essa bola e ninguém nunca mais encontrou a família Betts pra dar uma explicação, cara. Eles sumiram. Eu não sei se eles ficaram envergonhados do relatório do Dr. Harder. Eles falaram, não, esse cara tá falando muita bosta. Ou se eles tomaram um cala-boca do governo, por exemplo. Vocês estão chegando muito perto da verdade, é melhor vocês não falarem mais nada. Ou não sei o que aconteceu, cara. Se eles cansaram do assédio da mídia, o que foi. Mas eles sumiram. E a gente não só sabe tanto do paradeiro da bola, quanto da família Betts. Aparentemente, o pai morreu uns 10 anos depois e a mãe casou, mudando o nome, mas já tem uns 30, 40 anos que sumiram mesmo, sumiram novamente, no caso, né? Pouquíssimas notícias sobre eles. Esse negócio aí dos ímãs é interessante também, porque o Lucas levantou essa ideia da bateria, que energia tá gerando ali e tal, e isso também envolve essa ideia de o que existiria na década de 70 ou nos anos 2020 que durasse tanto tempo ou se recarregasse sozinho, sabe? O que poderia. Por isso também essa ideia hoje ainda de ser um objeto alienígena, porque é uma coisa que não consegue ser necessariamente reproduzido exatamente como os jornalistas ou a própria Marinha vai relatar. O tempo, os efeitos, essa energia que não se esgota, é um negócio muito interessante também por causa disso, não só pelos efeitos daquela semana, né? Mas todo o processo que levaram ao interesse. E você falando assim, me lembrou da parte que eles comentaram que a bola, ela se comportava com o tempo. Quando tava nublado, a bola ficava mais quietinha, de boa ali na dela. E quando tava sol, a bola tava bem agitada, fazendo várias coisas. Será que ela era carregada por energia solar? Não sabemos. Também interessante disso é que, aparentemente, isso era o tempo, né? A exposição ao sol lá do lado de fora. A bola não era colocada à exposição do sol dentro de casa. Pelo fato de estar sol ou não, ela dentro da casa tinha reações diferenciadas, né? Isso também é importante. Em nenhum momento eles dizem que eles colocaram a bola ao sol, ou também eles não dizem isso, mas se eles tivessem colocado a bola ao sol, eu acho que seria um detalhe que os próprios jornalistas teriam falado, que à exposição ao sol a bola reage diferente e tal. Eles só vão dizer que o tempo do lado de fora influencia a bola dentro de casa. Foi isso que eu entendi. Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial. Deixa eu fazer uma pergunta pra Jay, acho que o Lucas também talvez saiba responder também. Como é que eu faço um motor de energia perpétua? Não faz. Excelente aí. É agora. Você encontra uma esfera perfeita no seu quintal que queimou, André. É assim que você faz. Todo mundo sabe que é colocando um gato e prendendo nas costas dele uma torrada com manteiga virado pra cima, e quando os dois caírem, eles vão girar pra sempre, né? Nunca vão conseguir cair no chão, e aí você tem motor de energia. Mas sério, deixa eu fazer um questionamento então, que era sério no início, mas aí eu fiz a piada. A ideia de você ter, por exemplo, uma bola que tenha instrumentos magnéticos dentro, e que esses elementos, eu sei que não criaria uma energia perpétua, né? Mas você teria esses elementos constantemente girando lá dentro. Isso talvez não aumentaria a vida útil de uma bateria, talvez? Você carregaria ela uma vez e ela duraria alguns anos? No sentido de, por fato dos ímãs estarem ali dentro girando e criando energia cinética, ela se autocarregaria com isso? Tem muito relógio caro, Andrei, que ele funciona assim. Ele tem alguns ímãs junto com um sistema de engrenagem que, conforme
você balança o braço, ele vai capturar a sua energia motora e a mudança do campo eletromagnético dos ímãs e vai recarregar a bateria do seu relógio de pulso. São, por exemplo, a tecnologia do relógio Rolex. Então resolvi. Obrigado, gente. Isso funciona, cara. Só que assim, ele funciona pro relógio mover ponteiros, tá? Esse é tipo, o nível de energia que você consegue tirar de ondas do som, por exemplo, do cara tocando violão, ou de você rolar ela pra lá pra cá, não é o suficiente pra ela sair por aí subindo ladeira, sacou? Então, aqui a gente tá... Especialmente pra não gerar campos magnéticos fortes desse nível. O que a gente tá falando é que ela precisa de algo muito... nesse esquema que você tá pensando, similar a isso, mas uma potência que a gente não conhece, sacou? Isso vai contra a lei da termodinâmica, né? A segunda lei da termodinâmica, por isso que não existe uma máquina 100% eficiente. E nem a energia perpétua. Você tá violando uma lei física, não tem como. Mas leis são feitas para serem quebradas. Andrei rebelde. Cara, mas assim, o que é bizarro nela, pra deixar bem claro pros ouvintes, não é o material do que ela é feita. É o comportamento dela. Porque ela é feita de aço inoxidável tipo 431. Isso tá tanto no relatório do professor ali de Berkeley, quanto do da Marinha. E o aço inoxidável tipo 431, ele é um aço inoxidável martensítico, que é um tipo de metal metastável das ligas de ferro-carbono. Ele vai ter 15% de crômio e uma adição de 2% de níquel. E ele é comum em indústria, especialmente hidráulica, porque ele tem propriedades contra corrosão, tenacidade e temperabilidade. Ou seja, ele não muda muito facilmente a temperatura, não muda facilmente a tenacidade e ele não corrói facilmente. Então, eixo de transmissão, eixo de propulsão, rolamento, engrenagens, cilindros hidráulicos, hastes de válvulas de, por exemplo, de foguete, de avião, todos esses tipos de equipamento industrial, por exemplo, eles vão usar esferas desse material. E são esferas mesmo, são esferas parecidas com essa. Só que normalmente você usa esferas pequenininhas, né? Pro tamanho adequado da sua válvula. A diferença é que essa é uma puta de uma bolona, uma puta de uma grande esfera, né? Hoje, em 2020, eu fiz uma procura aí de mais ou menos 2-3 horas e conversei com uns amigos engenheiros meus. E a maior bola do tipo 431 que a gente encontrou à venda nos Estados Unidos é uma de 25,4 milímetros, que é pequena comparada a uma bola de 20 centímetros de diâmetro. E engraçado que essas bolas, André, elas são chamadas no Brasil de bola RPG. É de reposicionamento global de coluna? Também não. De postura, não faz desculpa. Eu vou rolar você na bola de metal. Mas, o que a gente sabe que ela não é, que tem um monte de teoria da conspiração de teoria cética que eu acho furadíssima. Um monte de teoria cética furadíssima. E eu queria derrubar essas teorias céticas. Opa, bora lá, Lucas Believer. Pra você reclamar bastante no Twitter agora que o pessoal tá achando você super believer. Vai, pode começar. Eu dou dessas e depois eu vou chorar no Twitter, né? Foda. A gente sabe que não são tanques de bexiga usáveis em naves espaciais. Esses tanques de bexiga são esferas metálicas robustas que contêm dentro uma ou duas bexigas cilíndricas, que seria parecido com a esfera que a gente tem dos BETs, que é uma esfera com duas bolinhas dentro. Essa esfera por dentro ela é preenchida com gás pressurizado para manter o aperto constante das duas bexigas e quando é necessário combustível, uma válvula se abre e o combustível sai. Só que esse tipo de esfera, ele tem um monte de entrada e saída de válvula e um monte de entrada e saída de cabo e ela é soldada normalmente tem marca de solda nela e ela é muito mais pesada, não teria leveza da bola dos BETs. Então ela seria do mesmo material, a parte interna dela parece ser parecida, mas na bola dos BETs falta todos os tubos, todos os encanamentos, todas as marcas que a gente veria desse tipo de válvula. A gente tem também as teorias céticas de que seria um Sputnik ou um satélite de primeira geração parecido com o Sputnik. E isso não é verdade também, porque o Sputnik a gente sabe como funciona dentro dele, por fora dele. Ele tem toda uma carambagem de equipamentos para fazer ele funcionar, encaixes de antenas, encaixe desses equipamentos. Ele é de tamanho parecido, mas ele não é do mesmo formato. O Sputnik ele também não seria oco, como é a bola dos BETs. Então a gente sabe que se isso fosse um satélite, ele seria o satélite mais estúpido que já lançaram da Terra. É uma bola que entrou em órbita, mas você não vai ter nem como saber se ela entrou ou não em órbita, cara. Ela não tem nenhum tipo de material ou antena pra receber ou transmitir nenhum tipo de mensagem da forma que a gente entenderia nos anos 70, entendeu? Ela seria uma bola inútil. Eu nunca ouvi alguém chamar um satélite de estúpido. Isso é novo. É porque o Sputnik, ele já é muito mais avançado do que a bola dos BETs seria pra satélite, entendeu? Então seria tipo um protótipo do Sputnik, que será, mas um protótipo
protótipo burro, porque não tem por que você lançar esse tipo de protótipo antes do Sputnik, se você já pode lançar o Sputnik com todos os avanços que ele teria em cima dessa bola, sacou? Tipo, não faz nenhum sentido essa teoria. E a gente também tem a teoria da conspiração do Robert Edwards, que é esse cara que ele é dono de uma fábrica em Jacksonville, e a fábrica dele chama Bell Howard Bridgeport, e ele disse que há 15 anos atrás a fábrica dele já fazia esferas exatamente do tamanho e do material da esfera dos Bats. Ele chamou um repórter pra fábrica dele, pegou uma dessas bolotas que ele tinha ali no inventório dele, e eles mediram essas bolas. Elas são realmente de um tamanho parecido, são 22,32 centímetros, não são exatamente do mesmo tamanho, mas é um tamanho parecido. Elas são realmente ocas por dentro, mas elas são mais pesadas, e a parte que ela é oca por dentro é menor. Elas são de 9,53 quilos, e elas servem para uma válvula hidráulica enorme, com uns mega tubos hidráulicas na fabricação de papel. E, assim, é uma descrição que bate mais ou menos com a descrição da bola dos Bats. Mas a diferença é que na esfera dele não tem nada dentro. E é uma parte oca menor, ela de material parecido, tamanho parecido, mas ela é menos pesada. Entendi. Então a gente sabe que não é a bola dele. É uma bola parecida com a bola dele. E em teoria por dentro não faria sentido ter aquilo ali, né? Não tem nenhum motivo pra ter nada por dentro na bola dele. É só aparência, né? Ela é oca só pra dar o peso certo, o peso com o tamanho, né? Que se ele preenche a parte oca dela, ela fica mais pesada pro que eles precisam. Então, pra dar o tamanho, material e peso certinho, ela tinha que ser oca dentro, ele não pode pôr nada dentro. Muito bom, muito bom, muito bom. Cara, é muito interessante, porque esse é daqueles mistérios que até hoje a gente não tipo, sei lá, vazamento de gás não explica. Não. Cara, mas muito, muito interessante. Vamos então para as conclusões finais e nossas teorias super doidas? Bora lá. Rafael Jacaúna, não me faça me arrepender. Não, agora eu vou brilhar agora. Eu tenho que ficar em pé na cadeira. Eu vou te falar o que isso é, Andrei. Agora vem. Ouvintes, preparem-se. Isso aí é uma sonda alienígena que deu defeito e caiu por aí, entendeu? Que tipo de sonda? Aquele tipo de sonda que a galera vê flutuando e só vê o brilho dela. Ninguém sabe do que ela é, porque quando ela tá funcionando perfeitamente, ela está brilhando e a galera só vê a bola de luz, entendeu? Essas sondas que se vê muito, que se ouve muito, né, em relatos, é essa esfera aí. O que tem dentro dela faz esse funcionamento dela. E agora, o tamanho das peças, isso é tecnologia alien. Eu não sei qual o tamanho dos transistores que eles usam, que tipo de mecanismos. Então, aqui minha explicação é alienígena com certeza, e como eu não sei explicar, é mais alien ainda, entendeu? E por que ele é de aço? Porque ferro e carbono tem em todo lugar, e os aliens também podem fazer aço sem nenhum problema. Inclusive, um dos relatos, o adicional que eu li, que esse último homem que fez a vistoria, esse moço que falou que se serrasse ia explodir, né? De onde ele tirou a ideia de explosão, se serrar o bagulho, eu não sei. Mas, se eu não me engano, foi ele também disse que a esfera não era só de aço. Parece que tinha mais um elemento na sua composição, mas agora me fugiu aqui a anotação e eu não lembro qual era o elemento que ele disse, mas parece que tinha mais algum elemento que tem aqui na Terra tal, mas que deixaria ela mais forte e coisa do gênero. E eu acho que isso é uma sonda alien, cara. Acho que isso é uma sonda, e que os militares deram cala a boca e levaram a esfera embora depois. Chega de... Eu não acho que os militares pegaram ela na primeira oportunidade. Eu acho que eles realmente devolveram a esfera original, porém depois de algum tempo, quando nesse momento que os Bats vão desaparecer da mídia e tudo mais, os militares foram lá, largaram, vocês querem um trocado? Tem uma casa aqui pra vocês dar um rolê, toma um dinheiro aqui, me dá a esfera e cala a boca, e eles somem da mídia, porque era todo plano pra isso. É mais ou menos isso, é o resumo. Jay, fala aí a sua teoria. Então, eu acho que realmente apareceu uma esfera, essa esfera se comportava de jeito esquisito, mas eu acho que teve um exagero em relação à descrição dos efeitos que ela estava produzindo, porque pra mim é totalmente plausível várias coisas que estavam acontecendo com a bola. Agora, com todo o envolvimento da mídia, com o Lucas disse, né, comentou que teve como é o nome do que teve dos ufólogos? Esqueci agora. Do encontro de ufologia em Chicago? Isso, pra ganhar o
O de 50 mil não é o de Chicago. O de 50 mil é o Nova Orleans, o National Enquire's UFO Blue Ribbon Panel. Mas mesmo que a família não precisasse de dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro. Vocês concordam comigo, né? Que dinheiro nunca foi demais. Então, eu acho que eles podem ter aumentado um pouco a situação da esfera, mas eu não acho que eles tenham mentido, não, tá? E ainda mais que tem bastante gente falando que a esfera se comportava de modo diferente. Agora, o que aconteceu com a esfera, eu concordo um pouco com o Rafael. Eu acho que eles tiraram, não que eles mandam um cala a boca pra família e mandou a família sumir, mas eu acho que na primeira tentativa de pegar a bola, eles pegaram a bola e deram sim uma bola falsa. Então, nada de novo sob o sol, é isso. Luca Balamute. Eu gosto da explicação cética do James Derling Jones. Tem um cara que ele fazia esculturas de metais usando objetos industriais descartados. E ele disse que um dos objetos que ele encontrou para fazer as esculturas dele, inclusive a escultura era de um pêndulo mesmo, ele encontrou uma esfera de aço inoxidável que parecia que tinha objetos dentro, mas quando ele soltava o pêndulo, ele não descrevia um movimento certinho como um pêndulo comum. Era um movimento errático por causa desses pesos que tinha dentro. Ele gostava de fazer essas esculturas assim, que você podia interagir com elas, mas que o movimento que elas faziam não era o movimento que você esperava, tipo, tinha uma surpresa assim, na hora que você mexia na escultura dele. E que ele tinha perdido uma dessas esculturas em um desses depósitos de escultura que ele tinha. E ele era ali da área. Então eu gosto da explicação de que ele encontrou de algum depósito industrial essa esfera, que tinha alguns pesos dentro, perdeu depois isso, foi parar talvez em algum ferro velho, ou foi descartado e sem querer acabou ali na propriedade dos caras. Eu não gosto da forma como a família aumentou a explicação dos movimentos bizarros da esfera. No começo era interessante, mas depois quando ficou sobrenatural demais, eu comecei a desconfiar muito da história. Então isso meio que matou a história assim pra mim. Então eu gosto da explicação do James Derling Jones. Mas Lucas, por que se o cara... Eu conheço essa teoria, mas na minha cabeça não faz sentido, porque se o cara não era um artista, se ele tinha fabricado mais de uma bola dessa, porque o que deu a entender no que ele falou é que ele fabricava vários pêndulos dessa forma em bolas, né? Por que se teve tanta cobertura midiática? Por que ele não foi a público falar? Ainda mais se ele era um artista. Era uma oportunidade de reconhecimento. Não sei. Também não faço ideia. Então, eu fico meio assim com essa... Essa explicação veio bem depois, né? Ela veio nos anos 90. Então, ela veio muito depois do caso mesmo. Ela me parece... Mas, assim, eu cheguei a ver os vídeos da escultura dele, assim. E realmente parece que ele fazia isso. Ele não sei se as esferas da escultura dele é realmente a esfera que foi parar na mão dos Bats. Mas que ele realmente fazia esculturas desse tipo é verdade mesmo. Então, é uma história que, assim, pra mim pode ser. E só pra fazer um contraponto mesmo ao relato da família Bats. Porque eu realmente não gosto quando eles aumentam, assim, o teor sobrenatural dos relatos. Pra mim, cai em credibilidade. Inclusive, só pra adicionar, o prêmio sobre o que o Lucas falou de 50 mil, se não me falha aqui a memória, ele aumentou atualmente, nos últimos 5 anos, ele tá em cerca de 1 milhão, e ninguém ganhou hoje ainda, né? E é pra caso alguém mostre um artefato alien. É o tipo de prêmio muito picareta, né? Porque, por exemplo, a esfera, na época, como o Lucas estava dizendo, eles falaram que não aceitaram como prova alien a esfera, mas eles também não disseram o que era a esfera. Então, falar que vai pagar para um artefato alien, mas também não dizer o que é, o que deixa de... O que é um artefato alien, né? Eles não vão saber a diferença de um artefato alien ou não, sei lá. Mas, enfim, fica aí o registro. Então, talvez essa esfera seja um item comum de uso cotidiano, de representação arquetípica e que absorve força além da nossa compreensão e se diferenciaria de itens alterados graças ao contato que tem com grandes seres e conseguem ter, enfim, deixa pra lá. O que você tá falando, Andrei? Meu Deus, para de usar drogas. A Bela Dona não pegou bem, não. Gente, cara, não faço a mais puta ideia. Eu acho interessante essa questão do artista plástico, só que também parece muito conveniente esse cara aparecer do nada depois que a esfera dos Bats começam a meio que fazer um sucesso, sabe? Parece que o cara, diferente dos Bats, é um cara que ele ganharia em se envolver com uma história super polêmica e com mistérios e segredos, né? Eu não sei porque, apesar, dinheiro é tudo muito bom, mas, cara, sei lá, alguém
alguém que tem 80 hectares numa região dessas, cara, 50 mil, sabe, vende 2 hectares e o cara vai ter provavelmente mais do que isso. E eles não ganharam, viu? Fica aqui que eles não ganharam o prêmio, então... Não, mas vamos dizer que o objetivo deles foi pra ganhar e eles só não conseguiram, mas foi o objetivo deles, né? Pra mim é muito mais conveniente se artista plástico tá querendo, mas beleza, é uma explicação mais mundana, né, do que seria essa esfera, só que essa questão não explica nada, né? Explica, só dá um outro histórico pra bola, mas diz que acha essa bola do nada em algum lugar de descarte de objetos industriais. Só que... Ele também não fala o que é a bola e pra que serve a bola também. Exato. Tipo, e ninguém veio a público falar, não, isso com certeza é X, isso com certeza é Y, sabe? A gente não faz a mínima ideia do que seja. É claro que daí pro salto do, isso é algo extraterrestre é muito complexo, né? Mas se a gente for voltar um pouquinho no tempo e ver a origem desse, não sei, desse estranho fenômeno aí, começa no incêndio, né? Tem mais essa mesmo, né? Tava tendo uma queima ali descontrolada no lote deles ali de 80 hectares. Eles foram ver depois que o incêndio já foi controlado, foi um incêndio pequeno, assim, e tava ali no meio do incêndio essa bola. Então tem mais essa ainda, né? Que ela já chegou queimando tudo, né, cara? Seria uma puta coincidência bizarra a bola não ter nada a ver com esse incêndio, né? Né? Tipo, do nada tem, um artefato super que ninguém nunca mais consegue explodir no meio de um incêndio, né? Mas é interessante porque também, sei lá, incêndio, vai que a bola caiu do espaço e o incêndio começou por causa disso, mas uma bola desse tamanho simplesmente cair com força total da estratosfera... Era pra ter cratera. Era pra ter crateras. Era pra ter uma cratera e não é pequena. Você ia conseguir pelo menos ver marcas de um impacto ali por em volta de onde eles encontraram a bola. E não foi isso que aconteceu. Eles só encontraram a bola no meio de onde foi o incêndio. Então, fica muito esquisito, né, cara? Isso contando que a bola seria indestrutível pra sobreviver e se permanecer lisa. A olho nu. Tem mais essa também, né? Ela tá no meio ela foi encontrada ali no meio do incêndio, mas não tem nenhuma marca de queimadura, de incêndio nela, assim. Não tem nada a ver com isso. Não, mas o problema é se ela tivesse caído do céu, por exemplo, despencado, vamos dizer assim, provavelmente seria uma cratera. Ela teria aberto uma cratera e a parte de encontramos uma esfera no meio de uma cratera, de um grande buraco, acho que seria importante, né? Mesmo que ela não seja muito pesada, abriria um buraquinho ali de alguns metros. Não, ficaria bem óbvio mesmo. Qualquer coisa que cai lá da estratosfera e não se destrui e chegue até o solo, fica bem óbvio que caiu do céu mesmo. Não é... Especialmente um balaço desse que não se destruiu, né, cara? Supondo que ela não amasse, que ela seja incrivelmente resistente e não amasse, ela com certeza iria causar um dano no chão. Mas eu acho que essa ideia que eu levantei da sonda alienígena, eu sei que é foda, né? Mas... Não. Calma, Rafael. Vou te salvar. Vou te salvar dessa. Ela estava dando um rolezinho ali na área, fazendo o serviço dela e falhou. Deu tilt. Jay, existe algum processo químico que faça metal derreter? Sim. Instantaneamente? Tem. Eu vi isso no Walter White lá, pô. Ele fazendo um processo químico lá, faz metal derreter pra roubar as coisas. Dependendo do metal, né? Por exemplo, você tem uma folha de cobre, uma folha de aço. Se você tem um maçariquinho daqueles que usa pra fazer doce, sabe? Pra deixar mais durinho, você queima instantaneamente, derrete na hora. Entendi. Qual era a substância mesmo que estavam tentando prever que era essa esfera? 2 análises dizem que é aço inoxidável 431. Mas o Harder, ele diz que dentro provavelmente tinha alguma coisa radioativa, como urânio 238 ou pior. E urânio, ele não é ferro, tá? Ele é um minériozinho, parece mais um cristal. Então, cara, me vem a possibilidade na cabeça desse objeto ser maior, dele fazer parte de um todo, assim, mais complicado, mais complexo, e o resto ter ou desaparecido no ar ou queimado junto, sabe? Talvez ele esteja em um invólucro, em uma capa, ou sei lá, alguma coisa maior que ele, sabe, só sobrou o oco, o dentro, o núcleo desse objeto, o resto foi embora. Ou ele foi abandonado e o resto foi embora e deixou esse objeto ali, entendeu? E ele me parece ser um objeto que ele é parte de algo a mais, que sozinho ele não faz muita coisa, né? Que talvez ali ele esteja uma função mais específica dentro de alguma coisa. Então, porque o que eu tô vendo aqui é que existe na ufologia a questão desses metamateriais, né? Que alguns ufólogos em regiões que ocorreram algumas evidências, supostas quedas, hipotéticas quedas, você encontraria alguns desses materiais, né? Que seriam substâncias criadas artificialmente, que eles teriam características artificiais do tipo, isso aqui não poderia ter sido gerado pela natureza. Então, ele foi modificado, não é simplesmente você pegar, sei lá, um pedaço de ferro e construir algo de ferro.
ferro. Não, o ferro, ele tem características que pode ser gerado na natureza. Seria tipo assim, você pegar o ferro e dotar ele de uma característica que não seria natural, né? Esses são os metamateriais, pelo que eu sei. E você tem muito dessa discussão sobre esses metamateriais. Muito se fala sobre essas questões ufológicas, que toda vez que uma nave cai, pelo menos na maioria dos relatos, você teria... Não é algo normal como a gente imaginaria, tipo um avião caindo, por exemplo, em que você deixaria rastros e vestígios grandes da fuselagem, coisa nesse sentido. Muitas pessoas, elas falam que o objeto parece se incendiar e simplesmente, tipo assim, derreter, tipo... antes mesmo de chegar no solo. Ou chegando no solo, por exemplo. Quase como se tivesse meio que um sistema de autodefesa para não deixar esse tipo de tecnologia chegar em seres que não compreenderiam. E isso não seria desejável, né? Eu não tô falando que seja isso, mas vamos dizer... Mas mesmo assim, dentro desses relatos, você ainda sobraria alguns tipos de metamateriais. Ou seja, tipo assim, 95% da nave iria pro espaço de alguma maneira, você não consegue mais achar, talvez amostras de solo, coisas assim, se tornariam compostos muito... que você não consegue ver que aquilo ali é, por exemplo, uma aterrissagem ou uma queda de um artefato desse, mas que sobrariam alguns metamateriais. E se essa bola, na verdade, ela é um subproduto de uma queda dessas? Tipo, era outra parada feita de outro material, aí ele viu que caiu, ele virou esse, né? Não necessariamente que a nave virou isso, não é sobre isso, mas, por exemplo, vamos dizer que existia um componente dentro de uma nave dessas... Que não deu tempo de queimar. Exatamente, que não deu tempo de queimar. E é como se fosse, por exemplo, se ela, sei lá, fosse o osciloscópio dessa nave, vamos colocar assim, ou algo nesse sentido, encaixaria funcionar com outros itens em volta, ou coisa nesse sentido. Eu não acho que é antigravitacional, apesar do relato aí de subir as coisas, assim. Mas, talvez a gente não ofereça o estímulo que essa esfera poderia ser fabricada pra fazer. Seria, na verdade, tudo isso que a gente tá vendo seriam apenas... A gente tá arranhando o verdadeiro potencial dela, de alguma maneira. O fato de ter um triângulo, dá pra ver claramente que isso é de fabricação humana, obviamente. Mesmo se não tivesse o triângulo, obviamente, uma esfera perfeita, completamente lisa, ser gerada na natureza dessa forma é estranho. A gente, em teoria, é um pouco forçado, mas a gente tem tecnologia para gerar um objeto desses, mesmo sem marcas e sem ranhuras e tal, dá pra fazer. Mas isso parece muito insólito pra ter você colocar isso pra indústria, né? Pra quê? Pra que você teria algo, tipo... A pessoa não tem nem hipótese do que isso serviria, tipo... É pra uma grande máquina pra construção de papel e não tem nada a ver com a parada, sabe? Você não consegue entender exatamente o que é aquilo. Então, eu acho que como a gente não tem uma amostra mais detalhada do que é exatamente esse metal, a gente só tem hipóteses relacionadas aos raios-x e tal, acho que a gente pode estar falando aí, talvez... Ai, meu Deus do céu, credo. Vou lavar minha língua. Metamaterial alienígena, talvez? Extraterrestre? Você tá me falando que a tecnologia dos alienígenas falhou. Você tá sendo audacioso, dizendo que a tecnologia dele falhou. Não, Jay. Jay, e a gente vai voltar naquela discussão que eu e o Lucas já tivemos sobre... O Lucas, inclusive, que levantou essa ideia que a ideia é que os aliens são incrivelmente superiores a gente. Não necessariamente. A tecnologia de qualquer um pode falhar, sabe? Não, calma. Um avião pode cair em 2020, assim como caía na década de 60, na década de 70. Rafael, sejamos elegantes. Se a gente tem uma pessoa falando um negócio desse, o que eu faço? Eu uso aqui o meu contragolpe, que é... Jay, existe um negócio chamado teoria do caos que faz o seguinte... que o universo tá aí, mano. E por mais perfeito que seja essa tecnologia, ela não vai ser totalmente perfeita e vai prever tudo. Pode ter sido uma falha técnica, mecânica do operador, não se sabe. Meteorológico, talvez, de algo que não estava sendo esperado. Cálculo errado de gravidade, acontece. Se a gente colocar 1 milhão de macacos batendo aleatoriamente em máquinas datilografando, pode sair Shakespeare dali com tempo infinito. Acontece esse tipo de coisa, gente. Teoria do caos. Por favor, Efeito Borboleta, assistam um filme, muito bom. Só avisando a galera, eu procurei nos arquivos desclassificados da CIA e do Pentágono. São arquivos muito difíceis de você fazer procura, porque está lidando com um scriptzinho que extraiu letras de PDFs horrivelmente mal escaneados. Então é complicado fazer pesquisa ali. Mas eu procurei sobre as esferas dos Bats e não encontrei nada. Não tem nenhum documento que era classificado e foi declassificado, que faz nenhuma citação à família dos Bats, ou faz citação à esfera dos Bats, ou os Bats, ou algum tipo de esfera maluca. Não tem. Ah, meu Deus, o pessoal foi ingênuo agora, hein? Ô, rapaz. Não, então, pode ser que existam documentos ainda classificados, né? Eu tô dizendo que entre os que a gente já tem declassificados,
Nada. Sim, com toda certeza. Gente, é isso. Não tem explicação. Deixa aí sua teoria nos comentários. E... Lucas Valabinuto, você tem algum jabá pra fazer? Galerinha, segue eu lá no Twitter, twitter.com/lucas_o_fofo ou @lucas_o_fofo, que a gente tá sempre batendo um papo lá, legal. Então, o pessoal já ouviu aí bastante eu falar lá das minhas lives na Twitch TV. Inclusive, em breve, farei lives também pelo canal do Mundo Freak. Esse lance já é com a Ira, não é com o Andrei. Mas então se liguem aí nas nossas redes sociais, na Twitch. E é isso aí. É isso, muito obrigado e não olhe pra trás. Eu te odeio muito, Andrei. Muito. Vai, dá seu jabá aí, demônio. Finalmente eu tenho um jabá. Esse momento é meu. Então, gente, agora eu estou participando de um podcast que se chama Intervalo de Confiança, que é um podcast sobre ciência e jornalismo de dados, que é, se vocês já ouviram alguns Mundo Freaks mais antigos, do Igor Alcântara. Lá eu tô num spin-off que se chama Influencers da Ciência. Eu vou lá falar um pouquinho sobre as tretas entre cientistas, eu vou falar sobre também cientistas que não sabiam tanto de matemática, mas conseguiram fazer vários avanços. Eu tô lá mais pra falar da biografia deles, de como, basicamente o que eu fiz um pouquinho hoje, de contar a história dos cientistas, do que eles fizeram, humanificar eles um pouco, né? Não achar que ciência só é um bando de cálculo, mas foi feito por pessoas reais, e elas sofreram bastante com isso, com os erros, pra conseguirem se sucederem, né? Então, tá aí. Eu vou estar por lá agora também. E acho que é isso. É isso. Muito obrigado. Igor, para de roubar meus participantes. Brincadeira. Beijo. Escuta aí o Intervalo de Confiança. E, gente, é isso. Gostaria de agradecer demais a participação de todos vocês que estão aqui ouvindo a gente ao vivo, nossos queridíssimos apoiadores. Lembrem de apoiar aí o Mundo Freak. Muito obrigado também a você que está escutando aqui nosso podcast maravilhoso. E aquilo, não olhem para trás. Conversando com o Lucas lá no canal, mas o pessoal zoou muito. Eu não sei se vai rolar bem, mas provavelmente vai rolar pelo menos umas 2 ou 3 sessões aí, porque, rapaz, nossa senhora, Tibia divide corações naquele lugar. O pessoal ficou em polvo rosa. Quem joga essa porra? Só otário, só, Andrei. O Andrei falou isso porque ele quer jogar. O Tá Andrei louco é de desse. vontade. Quem desdenha quer comprar. O Andrei segue bem essa lei aí. Oi, que frase de carioca safado. Quem desdenha quer comprar. Gostei. Vou até twittar. Essa é a frase do Andrei. Rapaz, eu sei que... Podemos começar, Como seu estava- demônio? Coloca aí pra gravar. De novo? Pô, vou Manda até parar de gravar então já. Ah, vai, Vou qual parar já de tem? gravar e vou começar a gravar Não, de novo. para não. Vai Nossa, tudo, vai eu tudo não vou pros te extras. mexer. Vai Não, tudo agora pros extras. eu já parei. Não, que se gente vai ficar parecendo que eu sou tibiano. Eu não sou. André é o maior tibiano e otaku da podosfera. E otário, né? Não sei o que você falar. Que seria verdade. Aí é pleonasmo, né, cara? Podosfera só tem otário. Vamos conquistar as esferas do dragão. Levar pra luta a garra de um vencedor. Andrei suspirando depois que o Lucas canta qualquer coisa é muito, muito simbólico. É ele procurando a paz interior pra não fazer alguma besteira. Metacomunicação aqui só. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando. Porque aqui assim, purão no YouTube, não ia acontecer nada não. Isso aí é normal. Entendi. Se levasse para Ana Maria Braga, ia ter perigo da bola atropelar ela, tá? Difícil, acidente. Meu Deus, o que tá acontecendo? Meu Deus! Só porque a pobre já foi atropelada por um carro inteligente. Esse cara era um carro inteligente. Que filha da... Só piora. mundofreak.com.br